Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Bruno Alves Lorém. Meu nome é Gabriela Andrade. E eu sou Maria Eduarda Arantes. Nós somos estudantes da FADIR, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e nós iremos realizar este podcast, que é voltado para a disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica, com o tema Culturas Negras no Brasil. E para isso, nós trouxemos o ilustre convidado, o professor Dr. Guilherme Costa Garcia Tomaselli, que, de acordo com seu currículo Lattes de 2020, possui graduação em Ciências Sociais em 2009, mestrado em 2012 e doutorado em 2018 em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é docente de Sociologia do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, tem experiência na área de educação e segue atuando principalmente nos seguintes temas: educação, relações étnico-raciais e racismo. Professor, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao senhor por ter aceitado nosso convite para participar desse podcast. E, além disso, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta. De onde surgiu todo o seu ímpeto de estudar e ensinar sobre questões raciais? Foi durante a sua graduação, pós-graduação, algo do tipo, ou o senhor já tinha isso em mente antes de ingressar no ensino superior? Bom, primeiro quero agradecer a você, Bruno, que fez o contato comigo, as outras duas meninas, a Gabriela e a Maria Eduarda. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Para mim é interessante porque eu sou formado em Sociologia. Eu já ministrei quando eu dava aula de Direito, a disciplina de Sociologia Jurídica e de Antropologia. Quando vocês falaram, eu falei, olha que legal, são duas disciplinas que quando eu dava aula no ensino superior no Direito, eu ministrava. A pergunta é interessante, eu acho que ela tem que ser respondida, ela pode ser respondida por dois pontos. Parte desse ímpeto vem desde o nascimento no sentido da minha criação, não de uma forma biológica, mas de uma forma social, construtiva. Eu sou um homem negro e minha mãe é uma mulher negra e ela é uma mulher negra que possui algo que eu chamo de letramento racial. Então, o problema do racismo, o problema das questões negras, ou tudo que diz respeito ao povo negro no Brasil, sempre me foi ensinado desde casa. Então, não foi a escola o lugar responsável porque eu aprendesse isso. Porque se eu dependesse da escola, talvez eu não tivesse aprendido o que eu aprendi. Então, parte do meu ímpeto vem aí. Eu costumo dizer nas minhas andanças por aí que a minha bandeira é a minha pele. Então, como eu sou um sujeito negro, e como eu vislumbrava ser professor também, eu já tinha me encaminhado à direção de ser professor pensando que eu tinha uma tarefa de atuar de alguma forma nas relações étnico-raciais. Agora, isso se aprofundou sem dúvida nenhuma quando eu fiz a graduação de Ciências Sociais na Unesp, e aí eu comecei a participar do Núcleo de Estudos e Pesquisas, né, sobre as questões negras, o NUP, né, então tive contato com esse núcleo de pesquisas de questões negras e também no meu próprio envolvimento no ativismo mesmo, com o movimento negro, no debates da comunidade negra da universidade. E ali eu resolvi aprofundar meus estudos sobre a negritude com essa intenção já de levar esses estudos para a sala de aula no sentido de transformar a vida dos alunos negros que passassem pelo meu caminho como professor. Não só dos negros, mas dos brancos, mas especialmente o trabalho sempre foi pensado e voltado para o negro. Então, esse ímpeto é uma junção de desejo profissional e vontade pessoal. Então, é a minha vida e minha profissão que me pede. O professor tem o papel de transformar. Eu sou um professor de sociologia, então também eu tenho o papel de discutir questões sociais como docente, especialmente questões sociais do Brasil, e aí, nesse âmbito, o racismo é uma das questões centrais. Talvez a gente tenha que discutir algumas questões como machismo, né, o patriarcalismo, o machismo estrutural, mas o racismo é uma questão fundante do Brasil, né? O Brasil foi fundado como um país racista. Então, todo o meu ímpeto vem disso, de uma vontade de que daqui a alguns anos os meus alunos, ou daqui a alguns anos não, né? Eu sei que isso não vai mudar daqui para frente. Talvez eu vou morrer, eu costumo dizer assim, ó, eu tenho um sonho, meu sonho é que o mundo não seja mais racista, mas eu sei que eu vou morrer com o mundo sendo racista. Mas isso não me faz mudar o ímpeto, a vontade de caminhada e de levar comigo outras pessoas. Então, há um processo que está em transformação, mas esse processo vai demorar para acontecer para o tempo da minha vida. Então, tem um sujeito de 36 anos, até o máximo que eu possa viver, eu não vou conseguir ver o fim do racismo. Mas eu penso em ver um progresso, né? Penso em ver uma mudança. Então, o ímpeto é por transformar, para que cada vez mais as pessoas negras tenham mais condições, mais direitos
sejam menos oprimidas e que a gente diminua a diferença produzida socialmente pela escravidão entre brancos e negros. Então, o ímpeto é uma vontade coletiva disso tudo, assim, que me move como pessoa, porque a cada negro que eu vejo transformado no processo de educação, eu fico feliz. Então, tem vários deles que passaram pelo Instituto Federal que hoje estão lá fazendo medicina, né, fazendo história, fazendo geografia, fazendo engenharia, fazendo cinema, em vários âmbitos. E é isso a ideia, levar esses sujeitos ao ensino superior e que eles vão ocupando lugares, escalas de poder e vão reproduzindo isso. Então, o ímpeto é uma vontade coletiva, ele veio da minha vida pessoal, mas ele também veio da minha formação acadêmica. A Unesp me contribuiu muito para pensar essa posição de professor negro, mais crítico e preocupado com isso. Muito bom, professor. A próxima pergunta é assim. Em 2020, durante a pandemia da Covid, a internet começou a levantar uma pauta muito importante sobre justamente esse termo negro como sendo algo pejorativo. Então, eu gostaria que o senhor nos respondesse, na sua concepção, qual termo é correto a se dizer, negro ou preto, e por quê? Bom, ótima pergunta, adorei a pergunta, ainda bem que vocês me deram espaço para esclarecer ela, porque essa pauta, na verdade, é fruto de uma grande ignorância que a gente. Isso prova como a gente é ignorante quanto às questões raciais no Brasil. A gente, eu digo o país, ou seja, há um processo de a gente não falar sobre isso durante muito tempo, né, de não trabalhar essas pautas, e aí isso provoca interpretações erradas, né, ou textos que não são corretos. Então, não há nenhum problema no termo negro e não há nenhum problema no termo preto. Os dois termos são existentes e os dois termos servem para pessoas como eu. Né? Vamos pensar sobre isso numa ótica primeiro técnica, óbvia. Como que a gente contabiliza a população brasileira? Através de uma estatística que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Quando o IBGE faz a entrevista, né, com a população brasileira, ele faz o censo, ele capta uma série de dados, entre esses dados estão as questões, ou seja, a questão étnico-racial. A questão étnico-racial, ela parte primeiro no Brasil de uma autodeclaração. Então, ninguém diz qual é a cor do outro, você mesmo diz sobre si mesmo. Né? E veja, não é apenas uma questão de cor, mas, né, uma questão... Quando o termo é étnico-racial, então nunca é só raça, mas junto com essa raça vem toda uma outra questão desse termo étnico que se refere à cultura, né? E a essa relação cultural. Então, veja, quando a gente se declara no IBGE no Brasil, você pode se declarar branco, aí você pode se declarar preto, pardo, amarelo, indígena ou outros. Essas são as declarações possíveis no IBGE para os brasileiros. Branco, vocês já sabem o que é uma declaração tranquila, e aí veja que interessante. A pessoa que se declara preta e a pessoa que se declara parda, elas compõem o mesmo grupo chamado negros. Então, quando você diz que os negros são a maioria do Brasil, você está dizendo que este grupo são os sujeitos que se declaram pretos e os sujeitos que se declaram pardos. Então, o grupo de negros é composto por pretos e pardos. Então, só por isso não tem nenhum problema em nenhum dos dois termos. São termos oficiais utilizados na nomenclatura oficial brasileira do IBGE. Negro é o grupo composto por duas classificações possíveis, pretos e pardos. E aí a gente tem um problema mais complexo que deriva dessa classificação. Então, como se trata de um podcast, então vocês não vão estar nos vendo, mas vocês vão estar nos ouvindo. Então, eu, professor Guilherme, eu sou um sujeito que me declaro como... Se vocês procurarem minhas redes sociais, vai estar lá, é Preto Tomazelli, é assim que eu me declaro, é assim que eu gosto de me dizer. E isso é um traço político, eu faço a escolha exatamente porque a cor é autodeclarada, eu posso dizer a cor que eu quero. Eu digo isso, por exemplo, porque as pessoas, se vocês procurarem na internet, quando escutarem o podcast, uma foto minha, vocês vão ver. Né? Ninguém nesse país vai me ver como branco. Ninguém me vê como branco. Por isso mesmo, quando eu digo que eu sou preto, também não há antes de desconfiança assim. Eles desconfiariam se eu falasse, olha, eu sou indígena, eu sou amarelo, eu sou branco. Eu não sou, né? Eu sou preto, mas eu sou filho de um casamento interracial. Minha mãe era uma mulher preta escura, retinta, que são aqueles pretos mais escuros. Quando a gente usa o termo retintos, pensa o preto mais escuro. E meu pai é um homem branco de olhos claros. Então eu sou um filho de um branco com um negro, só que visualmente as pessoas quando me veem, né, e eu experimento socialmente o lugar de negro. Ninguém nunca me olhou como branco. Né? Então eu sou um sujeito
negro. Então, não há nenhum problema no uso dos termos para identificação, né, étnico-racial dos sujeitos. Então, se você me chamar de negro ou se você me chamar de preto, eu não estarei ofendido. Na verdade, eu preferiria que você me chamasse de preto. Para mim é mais afetivo, é mais interessante, é mais gostoso, né? Me faz uma referência mais positiva. Mas esse é algo do professor Guilherme. Agora, a pergunta ela foi muito interessante. Então, não tem nada pejorativo e não tem nada preconceituoso e não há nada de errado em usar esses dois termos. Eles são termos oficiais e eles servem para classificação de pessoas como eu, ou pertencentes ao mesmo grupo social que eu. Então, pardos e pretos compõem o grupo dos negros. Então, o termo preto é para os negros mais escuros, que talvez não são frutos de casamento interraciais, são os negros de pele mais escura. Né? E o termo pardo é para negros de pele mais clara, como eu, ou de pele intermediária também, né? Intermediária para mais clara. Aí a gente vai descendo essa tonalidade de peles e que mantém também características visíveis que são próprias do grupo negro. Então, vocês não estão me vendo, né? Mas escutando, meus cabelos são cacheados. Né? Meus cabelos não são lisos, né? O meu nariz ele é um nariz largo, típico dos negros. Os meus lábios são grossos e largos, também é típico da negritude. Então, eu tenho vários traços, além da cor da pele, ou seja, eu tenho melanina. Minha mãe era uma mulher preta, portanto, a cor da minha pele, né, não é o que vocês conhecem como branca. Ela está próximo daquilo que é preto. Né? Se fosse colocar uma escala de degradê entre o branco e o preto, eu estou muito mais perto daquilo que é preto. Então, os pardos, que são esses que nem eu, e que nascem com características, vou fazer uma ponta que é importante vocês notarem isso. Os pardos que nascem com características que fazem que eles sejam vistos socialmente como pretos ou como negros. Então, veja, eu sou eu sou o filho de um homem branco, mas ninguém me vê na vida como um homem branco. Eu nunca experimentei a sensação de ser branco no país, de forma nenhuma. E não quero experimentar e não vou experimentar. Mesmo eu tendo um pai branco. Então, veja, ser filho de branco não me garante ser branco. Então, eu posso ter pessoas brancas que são filhos de negros. Então, fala, eu tenho um pai negro. Tudo bem, mas você não é negro. Eu tenho um pai branco, mas eu não sou branco. Então, né, não é a origem direta ou a ascendência direta que diz. Quando um casamento é interracial entre um sujeito branco, né, uma sujeita branca e um sujeito negro ou uma sujeita negra, ou seja, entre essas duas etnias, você pode produzir um sujeito como eu, que é identificável como negro. Como um podcast vocês não vão ver, vai ser difícil vocês procurarem isso, mas o meu irmão nasceu branco de cabelo loiro. Meu irmão não é visto socialmente como um sujeito negro. Ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe. A mãe preta e o pai branco. Então, sobre os termos, eles não são problemáticos. O que acontece é um fato de ignorância. Existem muitos termos na língua portuguesa em que o negro aparece como uma referência pejorativa. Por isso, às vezes, se entende que a palavra negro é pejorativa ou uma ofensa. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido, mercado negro. O mercado negro é um mercado onde se vende coisas erradas, né? Se vende rim, se vende droga, tudo que é proibido, ilegal, o crime é vendido no mercado negro. Aí eu desafio vocês, ouvintes do podcast, a pensarem no mercado branco. Vocês já ouviram falar do mercado branco? Não, né? Serviço de preto também é uma expressão, né? Quando você diz serviço de preto, você está se referindo, né, a um serviço mal feito. Essa expressão ela também é usada como forma pejorativa. Você vê? Então, se usa a palavra preto, pensei as duas palavras, negro e preto, no sentido pejorativo. Então, você fala serviço de preto. Essa é uma expressão racista que as pessoas usam. Porque a ideia do serviço de preto é um serviço mal feito. Então, quando você diz que alguém fez um serviço de preto, você está dizendo que essa pessoa fez um serviço mal feito. Então, o mercado negro, o serviço de preto, ou o preto, ou você é um negro da alma branca. Já ouviram essa expressão? Uma expressão muito comum, expressão racista. Então, quando alguém dirige a um negro essa expressão, você é um negro da alma branca, o grau de racismo embutido nessa expressão é exatamente o fato de dizer que, apesar de negro, veja, você tem uma alma branca. Então, mesmo que você seja essa coisa horrível que é ser negro, alguma coisa de branco você tem, no mínimo a alma. Como se a alma tivesse cor. Então, se a alma tivesse cor, sujeitos negros deveriam ter alma negra, então, né, não alma branca. Porque para mim ser um sujeito bom, eu precisaria de um adereço branco, de portar algo que é branco. No mínimo, você tem alma. Então, apesar de ser negro, você é um negro da alma branca. Então, muitas pessoas usam essa expressão achando que estão fazendo um elogio a um sujeito negro, na verdade, quando ela é uma ofensa. Então, há vários exemplos compostos na nossa língua, onde a palavra negro, ou a ideia do negro e o preto são relacionados a aspectos pejorativos, né? E aí, por isso, né, em alguns sentidos, as pessoas acham que isso é ofensivo.
mas não é. Então, acho que todo mundo tem que se sentir confortável para chamar as pessoas de negras ou de pretas, porque afinal de contas é isso que elas são. E eu costumo só terminar fazendo a seguinte reflexão: se você chama uma pessoa de branca, uma pessoa branca de branca, e ela não se sente ofendida, por que uma pessoa negra deveria ser ofendida de ser chamada de negra? Ou porque uma pessoa preta se ofenderia de ser chamada de preto? Se branco não é ofensa, preto também não pode ser. Se trata de cores, pensa. Então, se eu falo para vocês, então, eu estou vendo aqui, imagina uma pessoa branca à minha frente, eu falo, você é branco. Eu tenho certeza que alguém, você já descrever alguma pessoa assim sem nenhum medo. Alguém perguntar, como que é fulano de tal? Ah, ela assim, ela é magra, tal, etc, branca, cabelos lisos, etc. Então você não pode ter medo de dizer como que é fulano, como é o professor Guilherme. Bom, o professor Guilherme ele é negro, ele é baixinho, tem um cabelo cacheado, ele tem barba, um nariz grosso, você está me descrevendo. Você não vai dizer, o professor Guilherme é branco, ele tem cabelo cacheado. Não, o professor Guilherme não é branco. O professor Guilherme é negro. Ou você pode dizer, o professor Guilherme é preto, tem um cabelão cacheado, um nariz grande. Tudo bem. Então, se não é ofensivo chamar o sujeito de branco, né, qualquer pessoa de branca, isso não faz com que... Então, nenhuma pessoa branca se sente ofendida quando você diz para ela, você é branco. Ah, você é branco, assim, de cabelo claro. Eles não se sentem ofendidos. Então, nós também não podemos nos sentir, nem devemos, né, nos sentir ofendidos por serem chamados de negro. Então, negro e preto são dois termos completamente possíveis de ser usados e não são preconceituosos, não são racistas, são, inclusive, como eu falei no começo, termos oficiais previstos pelo IBGE. O que faz uma interpretação deles como racista é um desconhecimento e uma ignorância histórica, tanto do processo dos termos quanto das questões raciais do Brasil, étnico-raciais. Então, quando isso explode num senso mais superficial, que é das redes sociais, veja, as redes sociais elas não têm profundidade. É sempre um espaço curto para um texto, é sempre um espaço pequenininho de 3 segundos, 15, 40 para uma fala, nunca é algo muito longo, né? Então, você não tem profundidade em alguns debates que chegam, eles ficam na superficialidade. Então, né, para debater os termos, né, a gente precisa de tempo, precisa de estudo, etc. Então, termos oficiais, não tem nenhum problema nos dois, gente. Podem usar, fiquem à vontade, chamem de preto, chamem de negro, né, no sentido de identificação, é isso mesmo que a gente é. Bom, primeiramente queria agradecer a resposta, porque eu mesma tinha dúvida sobre isso, então a resposta acrescentou muito. E eu vi que você citou as redes sociais e a minha pergunta fala exatamente sobre as redes sociais. Eu queria perguntar o que o senhor acha que a internet, as mídias sociais, que estão muito presentes, né, atualmente na nossa vida, elas vêm afetando na militância negra. Se elas vêm ajudando ou se de algum modo elas vêm atrapalhando por conta, não sei, de fake news, coisas desse tipo. Aí essa é a minha pergunta. Muito boa pergunta, Maria Eduarda. Essa é uma pergunta que acho que ela é interessante. Você fez ela de um jeito interessante, eu vou responder ela de um jeito parecido com o que você fez. Eu acho que tem os dois, como tudo na vida, tem as duas possibilidades, né? As redes sociais, elas fazem já parte, compõem parte do nosso universo, da nossa vida, ou seja, de alguma forma elas nos envolvem. Portanto, né, tal qual a sociedade, ela vai ter um impacto sobre as pessoas que estão tentando entender as questões ou sobre a militância, e sim, ela pode afetar a militância de forma positiva ou ela pode afetar a militância negra de forma negativa no sentido ruim, né, de trazer contextos ou trazer informações equivocadas e aí que façam um desserviço para um trabalho educacional. Então eu vejo às vezes, e eu costumo comentar isso assim com pessoas próximas, desculpe o termo, mas é aquilo que eu chamo de militância burra, né? Falo, nossa, mas que militância burra, né? É uma militância que está preocupada em olhar pequenos aspectos e detalhes, eles não ligam a uma realidade. Então, por exemplo, o Twitter é um tribunal de julgamento que não tem espaço para você argumentar. O sujeito tem 140 caracteres para tomar uma postura, uma opinião para dizer sobre, às vezes, um tema complexo. Então, não dá para você explicar, nem debater, nem argumentar, por exemplo, sobre apropriação cultural em 140 caracteres. É muito pouco espaço para você falar sobre isso. É um tema muito complexo. E aí, né, esses temas acabam sendo reduzidos, inclusive por pessoas que se colocam no lugar da militância, e isso é perigoso, porque, veja, as redes sociais elas têm um poder de elevar sujeitos não qualificados a lugar de influenciadores. Então, para você ser um influenciador sobre a causa negra, você precisa, desculpa, com todo respeito, ser um sujeito que nem eu. Eu estudo do racismo há 15 anos.
né? Sou um professor doutor que passei, né, uma graduação, mestrado, um doutorado, projetos, estudando isso para que eu possa hoje, né, ser uma pessoa considerável. Por isso vocês me escolheram, porque o professor Fábio me indica, exatamente porque faz tempo que eu sei desse negócio, que eu estou estudando, que eu estou me aprimorando, etc. Lendo, relendo, escrevendo, publicando, indo em congressos, me atualizando, sempre dentro disso para que eu possa ter opiniões, né, consistentes. Mesmo assim, às vezes, por exemplo, esse mesmo tema, uma vez uma aluna me chegou e me perguntou, né, professor, uma branca usar turbante é apropriação cultural? Eu falei, olha, essa conversa leva pelo menos 40 minutos, eu não posso te responder isso em 5. Né? A gente tem que pensar todo um contexto de situações que envolvem isso. Então, por exemplo, o fato partia, por exemplo, o fato disso partia, e é um exemplo que vai ser interessante para pensar a sua história, né? Um caso que ganhou as redes sociais de uma militante negra que teria agredido uma mulher branca, agredido verbalmente no metrô, porque essa mulher branca estaria usando um turbante. Mais tarde, descobriu-se que essa mulher branca, um turbante, que ela... E aí, o tribunal da internet condenou primeiro a mulher branca, aí depois revelou que ela tinha câncer, depois o mesmo tribunal da internet condenou a mulher negra como agressiva para tocar uma mulher branca com câncer. Você percebe que a questão é bem mais complexa do que isso? A questão é muito mais complexa do que isso. Ou seja, né, esse debate não se resume a agredir as duas mulheres. Primeiro, aí você já tem um traço de misoginia, patriarcalismo, estrutalismo. As duas mulheres foram agredidas, né? Primeira mulher branca foi agredida por uma militância negra que não contextualizou o fato. Então, quem é essa mulher branca que está usando o turbante? Por que ela está usando? Qual o intuito? Né? Nós sabemos socialmente que os tratamentos de câncer, a quimioterapia, faz com que se caia os cabelos. Então, as mulheres que passam por esse trabalho, às vezes elas fazem o quê? Uma das primeiras coisas que elas aprendem é amarrar lenços na cabeça. Então, elas estão tentando, de alguma forma, recuperar a autoestima. Então, há um contexto, não dá para me dizer só apropriação cultural se não contextualizar, se não pensar o que envolve. Como há o mesmo contexto que provoca, às vezes, raiva nessa mulher militante negra, ao ver uma mulher branca portando esse acessório, imaginando que aquilo se trata de uma apropriação cultural, mas ela devia ter tomado um pouco mais de cuidado. Então, veja, isso é o perigoso. Portanto, muitas vezes, parte da militância é seduzida por sujeitos que têm seguidores, mas não têm conhecimento, né? Então, se tornaram populares na internet, aí passam a representar uma militância negra ou jovem, mas às vezes falam bobagens, né? Ou às vezes fazem bobagens ou fazem análises muito superficiais, muito limitadoras, muito problemáticas, né? Muito mínimas. Ao mesmo tempo, tem uma série de pessoas interessantíssimas, né? Que são influenciadores, que trazem informações muito interessantes, mas por quê? Porque são pessoas que são formadas, consistentes, né? Então, intelectuais mesmo. Então, dá para a gente seguir intelectuais do movimento negro, como, por exemplo, a professora Djamila Ribeiro ou o professor Silvio Almeida. Ambos têm redes sociais e eles publicam coisas incríveis. Aí você sabe, mesmo que seja uma publicação resumida, se é da Djamila Ribeiro, é segura, né? Ela é uma grande intelectual, negra, reconhecida. É do Silvio Almeida, é seguro. Então, também se trata, Maria Eduarda, de um momento que a gente está vivendo de verificar as informações, e as redes sociais estão no mesmo nível que está acontecendo num sentido geral em outras coisas, né? Há uma despreocupação com a verificação das informações, então as pessoas falam coisas sem pesquisar, né? Sem estudar. Então, poxa, eu demorei 15 anos para falar muitas coisas, ou 10, 11, 12 anos, porque eu estava estudando para poder afirmar coisas, ou entrar num debate sobre cotas, ou um debate sobre racismo, né, ou sobre questões raciais ou cultura negra, como eu sou recorrentemente convidado. Por quê? Porque agora eu tenho um lugar de propriedade, porque eu estudei bastante para isso. Então, o lado positivo é isso. Se a militância soubesse seguir as pessoas corretas são as pessoas que estão prontas. Então, professor Silvio Almeida, professora Djamila Ribeiro, né, professora Letícia, vários, né, intelectuais negros que estão nas redes sociais, ou pessoas, personalidades mesmo, por exemplo, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, são duas personalidades interessantíssimas que fazem um bom debate racial nas redes, não são ruins no debate, fazem debate, né, pelo cinema, pela literatura, etc. Então, o Lázaro e a Thaís são duas referências negras populares, que têm muitos seguidores e que fazem um ótimo trabalho. Ao mesmo tempo, você tem alguns outros que não o fazem. E, ao mesmo tempo, você pode dar lugar para sujeitos completamente, desculpa a palavra, mas não tem outra, escrotos, como o Sérgio Camargo, que foi presidente da Fundação Palmares, que é um racista,
safado e canalha que faz um desserviço à cultura negra, à população negra, e que é seduzido por alguns negros, ou como Fernando Holliday, né, ou como vários negros que fazem, né, um papel de anti-ativismo, no sentido de falar contra cotas, por exemplo, né, de falar sobre contra direitos conquistados pela população negra, ou de dizer que racismo é mimimi, é vitimismo. Então, é um negócio muito tenso essa questão das redes sociais. O que eu acho que seria interessante, eu acho que a gente precisa também de um programa de formação para as redes sociais, que as pessoas aprendam a também escolher quais caminhos elas vão, ou seja, quem elas observam. Então, saber sobre a questão negra, né, é olhar para as referências, e elas estão aí. Então, vamos observar a Djamila, vamos observar o Silvio Almeida, vamos observar a professora Letícia, vamos observar os intelectuais negros, né, algumas pessoas negras que têm uma qualidade já nesse tempo. Então, Thaís e Lázaro são pessoas que há anos fazem um processo de militância, de luta, de colocação. É um dos poucos casais negros que está na TV espelhando uma luta racial séria. Então, também tem algumas pessoas também, inclusive, acho que tem um casal que eu acho que é um exemplo interessante, que é o Bruno Galhaço e a esposa, que são dois sujeitos brancos, mas que adotaram duas crianças negras africanas e colocam essas crianças em destaque, numa outra posição, e que também trazem textos importantes, dizendo muitas vezes em que se colocando no lugar de brancos, dizendo, olha, a gente tem que aprender, a gente tem que ouvir, a gente tem que andar com os negros, a gente não vai ser protagonista. Isso é interessante. Então, é uma rede muito fluida, assim. A gente teria que aprender melhor a filtrar isso. Então, a minha tristeza é que a militância jovem às vezes pega o caminho errado e aí demora anos para perceber que aquele caminho, que aquele influenciador, que aquele grupo, né, colocou não é um caminho seguro. E aí leva a pensamentos equivocados que ajudam que mais tarde que a contra-militância, que esse pessoal direitista, extremista, racista, né, antifeminista, use contra nós mesmos. Né? Então, esse problema de militar errado é que isso custa para quem está fazendo o negócio certo. Então, se quer entrar na militância, nas redes sociais, é ótimo, a gente precisa mesmo. Mas vamos pelos caminhos seguros, né? Então, buscar caminhos seguros é a melhor estratégia. Então, eu acho que tem um pouco, sim, tem um efeito ruim, mas tem um efeito bom. Eu não sei medir, viu, Maria Eduarda? Isso é uma coisa que a gente precisa de ter uma pesquisa. Seria legal alguém pesquisar, né? Será que faz mais bem ou faz mais mal? Mas tem os dois caminhos, assim. São duas potências que estão em desenvolvimento. Professor, Entendi. Professor, eu achei muito, muito, muito interessante o que o senhor falou sobre a questão dos professores, da educação. Eu convivo com pais que, na época da escola deles, eles nunca tiveram nenhuma matéria do tipo sociologia, filosofia. Eles estão aprendendo com a gente, assim, questões sobre diversidade, sobre cultura, respeito. E o senhor acabou de citar vários nomes importantíssimos. E tudo isso me lembra de uma experiência que eu tive no Instituto Federal com o Flávio, que é o professor que indicou o senhor, que ele, numa aula de desenvolvimento web, que é uma matéria que, assim, é totalmente voltada para a área de exatas, ele aplicou, junto a ela, uma atividade, uma proposta de atividade que era a gente pesquisar sobre as culturas negras e montar um site sobre isso. Lendas, mitologias, faciais, histórias de mulheres negras famosas. E essa integração que eu vi da informática, que era o curso que eu fazia, da informática, com a sociologia, com filosofia, eu achei muito interessante nesse aspecto. E eu gostaria de saber agora como o senhor faz para integrar a sociologia que o senhor, a matéria feminista, como o senhor faz para integrar a cultura negra nas aulas do senhor? O senhor faz trabalhos, atividades extras, ou o senhor dá um conteúdo sobre isso? Como que funciona essa integração do ensino tradicional com o ensino das culturas, principalmente da cultura negra? Vamos lá, Bruno. Eu acho que é sempre um processo de revisão, né? Então, veja, eu, como professor de sociologia, isso me dá uma vantagem muito grande, porque a sociologia é uma ciência que vai estudar a sociedade, então ela vai tratar de temas ou problemas sociais, e o problema social mais evidente do Brasil, de fundação, é o racismo, né? É a escravidão, né? Um processo escravocrata. Então, o racismo é um reflexo histórico da escravidão. Então, quando nós sujeitos negros sofremos racismo hoje, a gente tem que entender que isso acontece porque é fruto de um processo histórico que é o processo escravocrata. Então, esse é um tema, por exemplo, que está na ementa de sociologia construída. O Instituto Federal nos deu chance, nas professores de sociologia, de revisar a ementa, e a gente fez questão de colocar esse tema nas ementas da sociologia. Então, para mim, o racismo é um tema transversal, Bruno. Eu coloco ele, tem alguns alunos, às vezes, eles até reclamam, depois de tempo eles percebem, assim,
Eles falam, mas professor, toda aula você fala de racismo, 3 anos falando de todas as aulas. Se você for meu aluno e ficar comigo 3 anos, você vai ficar 3 anos todas as semanas que você estiver comigo escutando algum exemplo de racismo, e eu vou dialogar e eu vou enfiar ele na minha aula de qualquer maneira. Né? Por quê? Porque é possível. Não é porque eu estou forçando a barra, porque é possível. Então, se eu vou tratar de religiosidades, eu vou trazer várias religiosidades, mas eu vou representar as religiosidades africanas. Se eu vou tratar de problemas sociais, de violência, eu vou trazer violência urbana, mas eu vou trazer a violência da polícia contra o negro, eu vou trazer a violência contra... Se eu vou tratar das questões, né, do feminismo, eu vou trazer também a Djamila Ribeiro e o feminismo negro, as questões específicas das mulheres negras. Se eu vou tratar da desigualdade social, eu vou ter que dizer que as mulheres negras estão no último lugar da pirâmide. Então, é o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra. Então, se a mulher negra é o pior lugar para você estar nesse país. E assim sucessivamente, Bruno. Em qualquer espaço em que haja, né, a sociologia, os temas da sociologia, então, desigualdade social, diferenças de classes, diversidade, racismo, machismo, mesmo machismo, né, ou patriarcalismo, é um tema que dá para se relacionar com a questão negra, visto? As mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio. Então, na verdade, eu acho que é muito uma questão de uma boa vontade. O professor Fábio é, né, um colega que, quando eu conheci, ele não sabia fazer isso. E aí eu conversei bastante com ele, etc. Hoje ele já fez várias experiências dessa. Eu fiz com ele e participei junto com as turmas. Então vamos montar outro site, etc. Então veja, eu mesmo aqui, vou contar para vocês, eu ia às escolas com os alunos e a gente fazia um projeto no Instituto Federal, e depois no Instituto Federal a gente resolveu que a gente podia fazer esse projeto indo para as escolas da cidade, para as escolas ensinar as crianças a cultura afro-brasileira e africana. Então, não só a partir das aulas de sociologia, era um projeto de extensão, lógico, que era na área de sociologia, de ciências sociais, e aí eu com os meus orientandos para as escolas. A gente fazia o quê? A gente teve aulas de história africana, então a gente dava aulas de história da África para as crianças, que é algo que vocês falaram. Eu não tive na escola, meus pais não tiveram, os pais de vocês não tiveram, mas essas crianças podem ter. Há uma lei que permite, Lei 10.639/2003, é obrigatório o ensino da cultura, da história africana e afro-brasileira nas escolas, do ensino básico ao ensino superior. Né? É por isso que vocês estão tratando desse tema na universidade. Ele é obrigatório em todos, e não é só na Universidade de Humanas. Veja, aqui em Três Lagoas mesmo, a gente inseriu no currículo da engenharia de computação e da engenharia de automoção uma disciplina que chama-se diversidade, gênero e educação. No campo da diversidade vão ser discutidas questões étnico-raciais também. Né? Um engenheiro precisa saber disso, né? Todo mundo no Brasil precisa saber disso, em qualquer lugar. Então, às vezes, o que há, né, é um desconhecimento. Então, quando a pessoa passa a conhecer, aquilo que eu falei, é um fruto de ignorância. Então, quando o sujeito passa a conhecer, ele pode inserir. Então, eu tenho várias atividades que envolvem isso e que não tem nada a ver com sociologia e que eu aprendi a fazer também. Então, a gente trabalhou com etnomatemática, Mancala, um jogo de matemática africana. O Sorcer fez um trabalho que eu aprendi a jogar. Por quê? Porque tem uma parte histórica, sociológica. Então, a gente conta a origem do jogo do baobá, da África, depois a gente vai para o jogo matemático, para as contas, etc. Etnoastronomia, vamos estudar o Sol, o céu, mas as constelações que são as constelações africanas e indígenas, a gente colocou um pouco das questões indígenas também. Eu fiz como TCC de informática, né? Você que foi aluno de informática, a gente fez como TCC de informática, eu fiz um desenho animado sobre a história da boneca Bayomi, que é uma história de uma boneca que era construída por mulheres negras. Essa história eu contava com meus alunos uma oficina de contação de história com crianças, e a gente fazia as bonecas da Bayomi e explicava para eles as histórias. Um desses alunos era aluno da informática e falou: professor, será que não dá pra gente fazer um desenho animado desse de TCC da informática? Dá, vamos fazer, bora fazer, bora fazer. Fizemos, o desenho animado existe até hoje. Quando é de um desenho 2D e tal, etc. A gente ficou 6 meses produzindo esse desenho. Esse desenho a gente leva nas escolas para as crianças assistirem. Então, na verdade, Bruno, trata-se de vontade. Você pode inserir as questões negras em qualquer espaço, não é só na sociologia. Às vezes as pessoas perguntam isso para mim e falam: olha, não só na sociologia, em todos os lugares. Depende da boa vontade. Então, por exemplo, todo mundo está acostumado a estudar na filosofia mitologia. Né? Aí, no geral, os professores da filosofia, eles vão ensinar mitologia usando quem? A Grécia. Eles ensinam a mitologia grega. Porque a filosofia tem muitas aspas. Né? A filosofia europeia tem origem na Grécia. A filosofia africana é outra coisa. Então parece que a filosofia começou na Grécia. Não, tá, os africanos também faziam filosofia, os indígenas também já tinham filosofia, né? Indígenas, como a gente denomina, os povos originários da América já tinham filosofias. Então, filosofia não é uma exclusividade branca, europeia e grega, como é ensinada na escola. Filosofia são filosofias, são várias filosofias. Então, por exemplo,
eu propus para um professor foi ótimo, maravilhoso, professor de filosofia, que ao invés de ele ensinar, né, a mitologia através da Grécia, ele podia ensinar a mitologia através dos orixás. Porque a mitologia funciona da mesma forma. A ideia do mitológico, do mito, o que é um mito ou mitológico, pode ser ensinada através da Grécia, da Roma, mas pode ser ensinada através também dos orixás. Então, de vez de ficar falando de Poseidon, de Zeus, de Atenas, vamos falar de Olorum, de Ogum, de Oxum, de Iemanjá, de Oxóssi. Vamos falar da mitologia africana. Então, veja, nós mesmos, eu mesmo, a gente foi muito mais ensinado sobre mitologia nórdica, grega e romana do que mitologia africana e indígena, que é muito mais próxima de nós. Se a gente pensar que a gente está no Mato Grosso do Sul, eu não nasci no estado, mas eu estou aqui já há 10 anos. A gente devia conhecer muito mais, tem que aprofundar o conhecimento de mitologia indígena ou a mitologia africana. Então, por que a gente sabe sobre Zeus, sabe sobre Atenas, sabe sobre Poseidon, sabe sobre todos esses e não sabe sobre Iemanjá, sobre Olorum, sobre Oxum, sobre Ogum? Quem são esses deuses? Quem são esses seres mitológicos? Então você pode usar uma aula de filosofia para ensinar mitologia através da África, através dos personagens africanos. E aí trazer um conhecimento que a gente não tinha. Então, veja, eu não aprendi. Eu vejo para você como é interessante. Eu dava aula numa quinta série e eu fui ensinar mitologia uma vez e eu não percebi isso. Demorou anos para me perceber. Então, estou dizendo que eu sou perfeito, a gente tem que aprender. Logo que comecei minha carreira, eu ensinava mitologia, eu queria ensinar mitologia eu tinha que ensinar mitologia na quinta série, e aí os moleques não estavam muito interessados, era difícil e tal. Aí um menino me apresentou o tal Percy Jackson, né? O Percy Jackson ensina mitologia, mas é uma mitologia branca. Hoje eu jamais usaria o Percy Jackson como eu usei numa época para ensinar mitologia, de jeito nenhum. Eu ia trazer outros elementos. Por quê? Porque eu aprendi. Então vamos pesquisar outros seres mitológicos. Não que eu não usaria o Percy Jackson, eu posso ensinar sobre Zeus, mas eu também posso ensinar que, ó, se Zeus é o deus máximo do panteão grego, Olorum é do africano. E dos indígenas. Quem é Tupã? Ou seja, a gente tem que repensar isso, dar espaço para outras culturas. Então, o problema não é saber sobre Atenas, Poseidons e Zeus. O problema é só saber sobre isso. E aí eu achar que Olorum, Ogum e Iemanjá são coisas horríveis e perigosas. Ou não entender, por exemplo, que a noção de mitologia existe para nós mesmos, no Brasil, né, na cultura indígena, na cultura africana. A gente não precisa buscar mitologia na Europa. A mitologia já existe para a nossa cultura fundadora. Então, Bruno, tem muitas possibilidades. Por exemplo, o Fábio é um cara que tem feito isso, ele aprendeu. Então, cada vez mais ele está, né, implementando possibilidade da gente ensinar e cumprir a lei. Por quê? O podcast de vocês é sobre cultura afro-brasileira, né, sobre cultura africana, cultura negra. A cultura negra, ela é um universo imenso, assim, ela é um mundo próprio que a gente não descobriu nem um terço dele ainda, né, da potencialidade. Então, você pode ensinar, por exemplo, né, eu gosto, por exemplo, aqui no Instituto Federal, no Campus Três Lagoas, nas áreas de educação física, tem um semestre que se ensina capoeira. E aí a gente vai estudar, os alunos vão estudar a história da capoeira, entender qual a relação que a capoeira tem com a cultura negra, e aí vão aprender a capoeira fazendo parte essa capoeira fazendo parte das aulas de educação física. Ao mesmo tempo, quando o professor vai dar isso, a gente discute a capoeira na história, discute a capoeira na sociologia. Opa, o professor está dizendo, olha, capoeira. Então, ela pode ser discutida em várias disciplinas. Então, a capoeira é importante na sociologia, ela é importante na história, ela pode ser usada na educação física, né? Ela pode ser usada na aula de artes para música, ou seja, aprender a tocar o berimbau. Qual é o instrumento da capoeira? Então, é uma questão, na verdade, de ganhar conhecimento e implementação, de não ser racista, de procurar conhecer. Já tem material suficiente. Bom, então tem muita gente que produziu e já deixou coisas prontas, né? Eu mesmo aqui no Instituto Federal tenho vários materiais que eu já ofereci para pessoas como o Fábio, para várias pessoas que tem o professor Leandro daqui também passa, que tem já materiais prontos, né? Que a gente já fez exatamente com esse intuito, de ensinar as pessoas a aplicarem a Lei 10.639/2003 ou a 11.645/2008, que é que obriga o ensino das questões indígenas. Porque vocês estão falando de cultura negra, mas eu sempre gosto de trazer junto a cultura indígena, porque elas são irmãs, assim, as duas estão num plano de rejeição em relação à cultura europeia. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que era nesse sentido mesmo. Então, são as aulas de sociologia, mas nas aulas de sociologia elas estão o tempo inteiro, isso para mim é fácil, porque minha disciplina permite isso. Então, eu sempre trago exemplos de racismo. Então, por exemplo, esses tempos atrás, você falou, é interessante trabalhar e dialogar. Viralizou no TikTok um vídeo em que fazia um experimento social em que deixava uma menina negra abandonada no shopping, e aí demorava quase uma hora para alguém perguntar se ela estava bem, etc., e colocava uma menina branca, e isso acontecia em 5 minutos.
Então, aí algum aluno comentou, professor, eu vi, mandaram para mim esse vídeo no TikTok e no WhatsApp. Bom, já levei o vídeo na semana seguinte na aula. Olha, rolou esse vídeo, vocês viram? Vamos discutir esse vídeo, etc. Então, também é saber estar atento e aproveitar as coisas. Então, nesse sentido, serve, eu faço assim na sociologia, mas eu queria aproveitar o podcast para dizer que qualquer professor pode fazer em qualquer disciplina. Qualquer uma, não tem desculpa. É só procurar estudar que a gente consegue. Muito bom, professor. Meus parabéns pelo seu trabalho incrível que o senhor vem fazendo na sala de aula. Tenho certeza que vai ajudar muito, contribuir muito para o combate ao racismo. E aproveitando um pouco do gancho da pergunta da Maria Eduarda sobre as mídias sociais, eu gostaria de perguntar para o senhor como que o senhor acha que o movimento norte-americano Black Lives Matter influenciou na cultura brasileira em relação ao combate do racismo? Olha, Gabriele, essa é uma pergunta interessantíssima, porque eu acabei, inclusive, de escrever um artigo sobre isso, né, que eu pretendo publicar em breve, que mostra como há relações entre esse movimento. E essas relações, na verdade, elas são frutos de um lugar comum. Temos que tomar alguns cuidados. Vejamos, então vamos começar. É muito comum no Brasil a gente querer comparar o racismo brasileiro ao norte-americano. Não, nós não podemos fazer essa comparação num sentido geral, né? Por quê? Porque eles aconteceram de formas diferentes, eles têm tamanhos e espaços diferentes. Vejam, no Brasil, durante o período da escravidão, há controvérsias, né, entre os números, mas o mais aceito, enfim, o mais reproduzido entre os historiadores, gira que no Brasil entrou em torno de 4,5 milhões de negros durante o período da escravidão, africanos, durante o período do tráfico negreiro e da escravização. Nos Estados Unidos, esse número é de 400 mil, é 10% do que entrou no Brasil. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, os negros realmente são minoria de população, são minoria no sentido de números, né? Quando você diz que o negro é minoria no Brasil, você está falando você sempre coloca, né, é minoria em direitos, né? Ou é uma maioria minoritária. Por quê? Porque em números eles são maiores, são mais de 50% da população. Então, factualmente, os negros não são minoria, eles são maioria. Então, tem algumas diferenças. Mais uma diferença que a gente tem que considerar muito importante, Gabriele, todo mundo que está ouvindo, é o fato de que, veja, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão moderna. Então, quando a escravidão foi abolida aqui, os Estados Unidos já tinha abolido faz muito tempo, e os outros todos os países da América já tinham também abolido a escravidão, a escravatura. Então, o processo de abolição foi completamente diferente do processo norte-americano. No entanto, sociedades racistas também têm coisas em comum. Então, veja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os negros chegaram na condição de objetos, de desumanizados. Eles eram raptados, sequestrados, pegados na África, trazidos através do tráfico transatlântico, e quando eles embarcavam na América, eles já não tinham mais o estatuto de seres humanos. Eles iam para mercados e eram vendidos como mercadorias e comprados, né, pelos senhores brancos para fazer o trabalho escravo, né, e fazer girar a economia, o nascimento da economia capitalista. Beleza. A abolição da escravatura, com seus tempos e histórias diferentes, faz com que, né, os negros se encontrem em uma situação de, né, reconstrução ou início de uma outra história. Acaba que um pedaço da nossa história na América, que começou com a escravidão, e vai começar uma história de liberdade, mas essa liberdade não começou igual para todo mundo, né? Então, percebe, nos Estados Unidos, eu sempre costumo marcar isso, que tem uma diferença muito grande entre a abolição da escravatura no Brasil e nos Estados Unidos. Muito grande. Por exemplo, quando se aboliu a escravatura nos Estados Unidos, o Estado americano reconheceu o seu erro de ser escravocrata e indenizou os escravos e as famílias de escravos, com dinheiro ou com propriedades, terras, pela escravidão. Então, os negros foram indenizados com dinheiros ou propriedade pela escravidão, pelo processo escravocrata. No Brasil, quando a escravidão foi abolida, na famosa canetada da Princesa Isabel, as pessoas que foram indenizadas foram os brancos proprietários de escravos, os senhores. Porque o Estado brasileiro entendeu, veja como é uma diferença de entendimento. O Estado brasileiro entendeu que os negros eram propriedades e que os brancos estavam perdendo as propriedades que eles tinham com a abolição. Portanto, eles tinham que ser indenizados porque eles estavam perdendo bens. Nem o negro no Brasil foi indenizado pela escravidão até hoje. Então, eu sou descendente de escravo, obviamente, só por essa meu fenótipo, minha mãe é negra. Então, negros no Brasil têm descendência africana direta. Minha avó nasceu na Bahia. Ninguém na minha família recebeu indenização pela escravidão. Agora, os norte-americanos receberam. Este movimento, Black Lives Matter, ele diz respeito a um elemento
comum que existe. Aí sim, existem elementos comuns, mas existem elementos diferentes. É isso que eu quero dizer. A gente tem que tomar cuidado por tentar transpor o movimento norte-americano para o Brasil, porque tem diferenças entre eles, mas eles partem de um lugar comum. Qual é o lugar comum dos dois movimentos? A violência policial contra o negro. É esse o lugar comum. Então, quando o movimento se intitula, né, Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, que é o tema que ele foi traduzido, né? Você veja, a 10ª Semana da Consciência Negra do Instituto Federal que eu organizei, comemorando 10 anos, ela tinha exatamente esse título, Vidas Negras Importam. Por quê? Porque naquele ano, em 2020, pelo caso do George Floyd, o movimento ganhou uma explosão mundial, né? Todo mundo viu aquela cena chocante, e aquela cena chocante teve o que a gente chama na sociologia de efeito cascata, né? Ela foi sendo reproduzida em outros lugares que percebiam que aquilo acontece. Então, quando os negros brasileiros veem a cena da polícia maltratando George Floyd, eles têm várias memórias coletivas de cenas que acontecem no Brasil com pessoas negras da mesma forma, onde elas são maltratadas por forças policiais ou por forças de segurança. Então, tem um problema que advém da escravidão e que atinge negros norte-americanos e negros brasileiros, é a violência policial. A polícia ainda reproduz mecanismos e mentalidades escravocratas no tratamento contra o negro. Então, o Black Lives Matter se trata especialmente da violência policial contra o corpo negro. O número de negros que são assassinados, como o George Floyd foi feito na frente de todo mundo, ou seja, o cara foi sufocado, o sujeito pisou no pescoço dele durante 9 minutos em cena pública e todo mundo assistiu e o cara morreu. Se ele fosse branco, isso aconteceria? Não, isso não aconteceria. E aí no Brasil, vocês viram no mesmo ano, em 20 de novembro, um sujeito ser algemado no Carrefour e ser espancado até a morte por um segurança, dando soco, esmurrou o sujeito até a morte, um sujeito negro, né? E aí no Brasil a gente tem também, por exemplo, aquele episódio do exército que dá 80 tiros num pai de família dentro do carro com sua mãe, com sua esposa e seus filhos negros. Todos nós sabemos que, eu costumo dizer, isso é importante dizer, então percebe, a bala perdida no Brasil, ela não é uma bala perdida, isso é uma mentira, né? Se percebeu, a bala perdida, ela nunca se perde nos grandes condomínios de luxo, ela nunca se perde, né, nos condomínios fechados, nos bairros da elite, nos lugares onde tem as grandes mansões. A bala perdida, ela sempre se perde na periferia, na favela, e ela sempre encontra corpos pretos. Ela nunca encontra corpos pretos e pobres ou brancos e pobres, mas majoritariamente pretos e pobres. Ela nunca encontra corpos brancos e ricos. Então, a bala perdida não mata o menino que está no condomínio fechado, ela mata a criança pobre que está na favela, que está no bairro marginal, na periferia. Então, tem uma localização do crime. Então, a violência policial atinge a população negra de forma grosseira, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, esse movimento de dizer vidas negras importam, na verdade, é uma retórica, é um movimento social de caminho, né, de luta dos negros contra um ponto comum. Então, tem diferenças entre os negros brasileiros e norte-americanos, mas quanto à violência policial, isso é comum. E ela tem a mesma origem. Ambos países foram escravocratas. E quando você pega países escravocratas que tiveram uma história escravocrata, né, nesses países, oficialmente, se tem um grande índice de violência policial do Estado contra a população negra. Então, quando o movimento ele está requisitando, é irônico o nome, na verdade, porque se vocês pensarem, vidas negras não importam para o Estado brasileiro ou para o Estado norte-americano. Então, os negros podem estar morrendo. Quantas crianças negras não morrem perdidas de bala, etc. Não viram tragédias nacionais, não viram grandes dramas nacionais. Então, as vidas negras, elas têm menos valor. Vidas negras e pobres têm menos valor. Então, a vida de um menino na periferia não tem o mesmo valor da vida de um menino preto na periferia. Um menino preto pobre que mora na favela não tem o mesmo valor da vida de um menino branco que é classe média alta ou filho da burguesia. Essas vidas não são entendidas como o mesmo valor. A criança branca, rica, classe média alta, ela é mais protegida pelo Estado, ela é protegida. Então, o policial não vai atirar nela. Eu costumo dizer que se eu tivesse se eu tiver numa periferia, a polícia estiver procurando um suspeito de algum tipo de crime, algum tipo de furto, algum tipo de delito, eu estiver junto com um sujeito branco, a polícia desconfiar que nós somos os suspeitos, se ela tiver que atirar, o tiro vai ser em mim, não vai ser no branco. Isso já está predeterminado, eu não vou escapar disso. Né? Então, é essa semelhança que se encontra nesse movimento. Então, ele é um movimento que parte dos Estados Unidos, porque ele tem até, inclusive, um título, né, norte-americano, mas ele é possivelmente de ser traduzido para o Brasil e para vários outros países que tiveram estado escravocrata e aí em que os negros são vítimas de um racismo que
é um racismo que atinge os negros não só verbalmente ou numa situação de convívio social, de constrangimento, mas atinge no nível da vida, né, no nível do corpo. Então, veja, eu vou dar um exemplo mais gritante, mais pesado para vocês guardarem. Vocês podem procurar várias reportagens onde vocês vão achar mulheres negras na periferia que morreram e estavam grávidas. Algumas dessas mulheres, como a Kathleen, por exemplo, levou um tiro de fuzil na barriga. Esse tiro de fuzil partiu de um policial. Né? Algumas dessas mulheres estavam grávidas. E aqueles bebês morreram com o tiro de fuzil. Afinal de contas, elas levaram um tiro de fuzil na barriga. Eu me lembro que teve uma que levou um tiro de fuzil na cabeça, e aí a polícia conseguiu, o SAMU, enfim, as pessoas que foram atender a ocorrência conseguiram fazer o parto e salvar o bebê. O bebê nasceu, ela estava grávida de 8 meses, apesar dela ter tomado o tiro na cabeça e morrido, eles conseguiram tirar o bebê a tempo com vida. O caso da Kathleen, por exemplo, que tinha 24 anos e estava grávida, tomou um tiro de fuzil na barriga, ela morreu e o feto também. Quando você tem a foto da autópsia, a bala está alojada dentro do feto. Então, veja, e tem várias dessas histórias no Rio de Janeiro, por exemplo, onde é o lugar das balas perdidas, em que essa bala perdida ela atinge a barriga de uma mulher grávida e essa mulher sempre é preta e pobre. Você não tem nenhuma história de que essa bala perdida atingiu a barriga de uma mulher branca e rica, e sim preta e pobre. Então, veja, a gente está num país, isso serve para os Estados Unidos também, acontece esse mesmo tipo de violência lá policial, onde a vida da pessoa negra, ela não vale nada. Então, se você for negro, você efetivamente pode morrer antes de nascer. Perguntar, professor, dá para morrer antes de nascer? No Brasil, se você for negro, dá. Então, a Kathleen estava grávida de um menino de 8 meses. Com 8 meses, ele já podia nascer. Se fizesse o parto, ele nasceria. Vocês sabem, as pessoas nascem com 5, 6, 4, 6, 7, 8 meses. Bebês prematuros, inclusive, que se o incubador é bem cuidado, consegue sobreviver a partir de 4, 5, 6 meses. Ele tinha 8. Estava pronto para nascer, só que a bala de fuzil que matou a mãe dele também matou ele dentro da barriga. Então, ele morreu antes de nascer. Então, é nesse sentido que eu acho que esses movimentos se comunicam. E aí sim, né, tem uma influência do movimento norte-americano ao movimento brasileiro, mas também ao mundo inteiro. Se vocês se lembrarem, o caso do George Floyd levou a manifestações, por exemplo, em países europeus, países africanos, no Brasil, em vários países latino-americanos, onde se reconhece que, por se ter criado uma imagem racialmente, né, ruim, prejudicial dos negros, em muitos lugares a imagem do negro é a imagem do criminoso. Então, você que está escutando eu falar, eu te faço um desafio, né? Imagina aí, faça na sua cabeça, crie na sua cabeça agora a imagem de um bandido. Como que ele é? Imagina um bandido. Provavelmente, a maior parte das pessoas vai imaginar uma pessoa negra, favelada, como muitas vezes vocês viram reproduzidos nas imagens. No morro, sem camiseta, segurando um fuzil, segurando uma bala, ou com capuz, etc. Dificilmente algum de vocês imaginou uma pessoa branca, de terno e gravata, em Brasília, segurando uma maletinha, né? Uma bolsinha. Não. Então, a gente cria imagens e fixa imagens de criminosos, né? Ou imagens de lugares. E o negro ficou com essa imagem fixa. Então, né, isso faz também com que se crie, né, um processo de violência social acentuada contra essa população. Então, em países de história do escravocrata, a população negra é sistematicamente, de longe, a maior vítima de violência policial, tanto homens quanto mulheres. É por isso que o Black Lives Matter influencia tanto o contexto brasileiro quanto o contexto mundial e de lugares onde negros estão em situação de violência policial. Então tem um contato entre os movimentos nesse sentido, sim, né? Quando acontece nos Estados Unidos, aquilo que acontece com o George Floyd, quando a gente vê na TV, todo negro brasileiro pensa, poderia acontecer comigo. Então esse é um dos mecanismos, essa é uma das heranças malditas da escravidão para pessoas negras, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nesse ponto é comum. Ambos são vítimas de violência policial. Bom, eu queria dizer que eu gostei muito que você contextualizou historicamente, né? Porque tem muita gente que acha que ficou no passado, muita coisa que aconteceu, e na verdade não, tá muito presente até hoje. E isso se encaixa um pouco na minha pergunta, que é sobre o racismo estrutural, que pega muito o passado, né? E a minha pergunta é o quanto que o senhor acha que o racismo estrutural, atualmente, ele atrapalha na ascensão de um profissional negro no mercado de trabalho? Muito bom, Maria Eduarda. Veja, o termo que vocês citaram é o termo que ficou conhecido através do professor Silvio Almeida. Então, lembra lá quando eu falei das redes sociais? É exatamente isso. Racismo estrutural
é um termo legítimo e muito interessante para pensar as questões negras. Então, partindo do próprio termo, como você disse, para defini-lo, né, é a ideia de que o racismo ele não é um evento isolado, mas ele é fruto de uma estrutura. Né? Então, há uma estrutura, ou seja, é estruturado, ou seja, o Brasil, o país Brasil que a gente vive, quando recebeu esse nome Brasil, já recebeu esse nome com uma divisão social, onde negros não eram seres humanos, eram propriedades trazidos e raptados da África, e brancos eram os sujeitos humanos. Há nesse país um descompasso de, no mínimo, 364 anos de escravidão para, veja só, né, 186, 180 e poucos anos de abolição, onde, nesse caminho, né, os negros ainda continuam em lugares subalternos. Então, o que faz com que isso aconteça? É todo um contexto histórico, né, Maria Eduarda? Então, vamos lá. O racismo estrutural ele se explica primeiramente historicamente. Então, por que somos racistas? Né? E porque o racismo está emprenhado no Brasil? Porque o Brasil começou, né, através de uma cisão racial entre pretos e brancos, e essa cisão durou todo o período escravocrata. E assim que acabou a escravidão, o Estado brasileiro optou por uma política que a gente conhece como uma política oficial de branqueamento. Então, veja, eu costumo dizer que o pior dia para os negros no Brasil, né, durante o período escravocrata, ou nesse período em que vigorava a escravidão, é o 14 de maio, porque o 14 de maio os negros estavam jogados ao relento. Porque assim que a escravidão é abolida, o Estado brasileiro parte para um processo que é um processo de incentivar a imigração de europeus brancos, né, para cruzar com essa população negra, para embranquecer em algumas gerações a população brasileira. Isso é o que a gente chama de política de branqueamento oficial do Estado. Então, trazer um número de imigrantes, então a ideia era trazer mais ou menos o mesmo número de negros que chegaram ao Brasil, 4,5 milhões, de imigrantes vindo da Itália, Japão, Espanha, enfim, imigrantes europeus com descendência branca, né, com ascendência da cor da pele branca, para que essa população cruzasse, então, né, ou seja, né, tivesse relações afetivas com a população negra no Brasil, para que a gente tivesse gerações mais branqueadas no nosso país. Então, estruturalmente, a gente foi constituindo, né, um país onde a gente tem o que eu chamo, né, pensar o racismo estrutural é pensar um outro conceito que eu acho que é importante colocar aqui, uma outra ideia, que é a ideia do privilégio branco. Então, ser branco no Brasil é ser privilegiado. O sujeito que nasce branco, né, o que se declara, que se entende como branco, é lido e visto socialmente como branco, ele porta um privilégio. Né? E o privilégio vem exatamente de um fato dele estar inserido estruturalmente, ele está inserido numa sociedade estruturalmente racista, o que faz com que ele tenha vantagens pela cor da pele dele. Por exemplo, qualquer pessoa branca que estiver me ouvindo tem vantagens em relação a mim de não sofrer constrangimentos policiais por conta da cor da pele. Então, o sujeito branco brasileiro não sabe o que é ser palado pela polícia por conta da cor da pele. E eu sei, porque isso aconteceu comigo várias vezes, eu sabia exatamente que aquela abordagem tinha uma relação direta com quem eu era e com aquilo que aquele policial estava vendo comigo, vendo de mim. Então, pessoas brancas no Brasil não sabem, e não sabem, especialmente pessoas brancas ricas. Talvez uma pessoa branca pobre possa saber, mas dificilmente pessoas brancas no Brasil, né, vão ter uma experiência de constrangimento, por exemplo, numa loja, né, onde as pessoas acham que você é uma pessoa mais pobre e você não tem dinheiro para comprar determinada coisa, ou te confundir na escala de social de trabalho. Né? Eu sou um professor doutor, as pessoas acham ou só conseguem me ver no lugar de técnico administrativo ou de faxineiro. Não que seja menos ruim ou problemático, mas o problema é só me verem nesse lugar e não considerar, por exemplo, que eu possa ser o sujeito, né, do conhecimento e não só o sujeito que limpa o chão. Né? Que eu possa ser o professor, o médico, o advogado, também posso ser o carpinteiro, o pedreiro, não tem nenhum problema ocupar esses lugares, mas eles não podem ser resumidos a um lugar. Então, quando eu falo, imagina um médico, você imagina uma pessoa branca, é porque estruturalmente no Brasil, quando você entra no... Eu tenho 36 anos, gente, até hoje, quando eu vou no médico, eu estou esperando abrir a porta e encontrar um médico negro. Em 36 anos da minha vida, eu só fui atendido por médicos brancos. Você percebe como a estrutura é grave? Ou seja, eu tenho 36 anos de vida, né? Muitas vezes eu fui ao médico e eu nunca fui atendido por um médico negro. Eu sei que eles existem, mas eles são o quê? Minoria, exceções. Eles não são a regra num país em que tem a maioria das pessoas pretas, pardas, negras. Se a maioria das pessoas são negras nesse país, e se ele tivesse uma questão que a gente não tem, que a gente pode chamar de justiça racial, eu teria provavelmente na minha vida já encontrado com um médico negro. Porque a probabilidade dele existir seria bem maior, visto o número da população negra que existe no Brasil.
Então, essa ideia do racismo estrutural, né, ela tem que ser entendida exatamente como uma forma, né, bem grave. Então, a gente tem que quebrar essa estrutura. Você entende que o que é estrutural? O que estrutura é aquilo que sustenta, é aquilo que segura. Quando você destrói a estrutura, a coisa cai. Fala, a estrutura da minha... Qual que é a estrutura do corpo humano? O esqueleto. Se você explodir o esqueleto, o corpo não se sustenta, ele não fica em pé. Então, quando a gente fala que a gente tem um racismo estrutural, pense como é pesado isso, galera que está me escutando. Significa que o racismo sustenta o Brasil. O Brasil é sustentado através de práticas racistas. E esse é o racismo estrutural. Esse impedimento, Maria Eduarda, ainda existe de forma muito evidente para as pessoas negras, né? Então, nas escalas de trabalho, né? Na pretensão. Então, até hoje, os negros precisam, né? Necessitam de alguns mecanismos de ascensão social, por exemplo, como o mecanismo das cotas, para ocupar lugares que não ocuparam, mas mesmo quando não seja nesses espaços, no espaço dos empregos, o racismo estrutural ele esbarra. Então, por exemplo, a noção do belo e da beleza está ligado ao branco. Então, o sujeito branco ele tem muito mais vantagem do que um negro numa entrevista de emprego. Talvez o entrevistador nunca vai te dizer isso, mas ele vai escolher e subjetivamente, numa estrutura racista, ele vai preferencialmente preferir uma pessoa branca. Mesmo que às vezes aquela pessoa branca seja menos qualificada que a pessoa preta. Se o nível não for muito diferente, ele vai preferir a pessoa branca. E é aí que você vai percebendo como o racismo ele vai se tornando uma estrutura. O fato de ser uma estrutura faz com que muitas vezes a gente não o perceba. Ele parece natural, ele parece comum, porque ele está estruturado, ou seja, boa parte das práticas brasileiras se assentam sobre posturas racistas. Então as pessoas já não estão mais incomodadas com o racismo como parte da estrutura. Então parece ser algo menos grave, mas na verdade ele é grave. Então a gente precisa literalmente explodir a estrutura racista. Explodir a estrutura racista. Então, por exemplo, políticas como a lei de cotas são um dos mecanismos sociais, políticos sociais, políticas públicas que a gente pode utilizar, né, no sentido de começar a explodir, né, essa estrutura racista, né, que proíbe, o que cria impedimentos de que pessoas negras ocupem determinados lugares na sociedade brasileira, ou que elas se vejam nesses lugares. Então, veja, muitos negros têm dificuldade de se ver nesse lugar. É que eu não desejava ser médico, mas se eu desejasse ser médico, eu ia ter dificuldade, porque, veja, como eu falei, tem 36 anos, eu não me via ainda em um escritório de medicina, em nenhum atendimento médico, né? Como é que eu poderia me imaginar nesse lugar? Se a estrutura me diz que médicos são brancos, né? Se estruturalmente isso é reproduzido o tempo inteiro na mídia, nas redes sociais, né? Então, a estrutura de brasileira, a estrutura da sociedade brasileira de classe, ela é muito evidente quando a gente faz a pirâmide social brasileira, né? Então, o topo da pirâmide social brasileira é o homem branco. Abaixo do homem branco, a gente tem a mulher branca. Abaixo da mulher branca, a gente tem um homem branco, e abaixo da mulher abaixo da mulher branca, o homem negro, e abaixo do homem negro, a mulher negra. Quando você observa isso, você pode ver que mesmo como o racismo, por exemplo, ele é mais estrutural do que o próprio machismo no Brasil, porque a mulher branca ainda tem uma vantagem sobre o homem negro por ser branca. Você percebe? Mesmo a sociedade machista. Socialmente, por quê? Porque brancos tendem a casar-se com brancos também. Ou seja, o fato do racismo embutido faz com que muitos sujeitos brancos não se misturem ou não desejem casar com sujeitos negros, né? Ou não haja um casamento interracial. Então, as mulheres brancas também estão acima dos homens negros na escala social brasileira. Então, qual que é a estrutura brasileira? A base da pirâmide social brasileira está nas mulheres negras. São elas que têm a pior qualificação, piores empregos, a pior remuneração, né, o pior índice de escolaridade. Depois das mulheres negras, vem os homens negros. Depois as mulheres brancas, depois os homens brancos. Então, o racismo estrutural, de fato, ele afeta a população negra em todos os sentidos, no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso ao emprego, no acesso à cidadania plena, né, no acesso aos bens públicos, em todos os sentidos. Por quê? Porque há uma expectativa e há um olhar social do negro como um sujeito inferior. Então, a figura do negro ficou colada, né, e fixada em lugares sociais de desprestígio e não de conhecimento, e não de poder. E estruturalmente a gente está constituído assim ainda. Olhem para o Congresso Nacional, olhem para a Presidência da República e perguntem, cadê as pessoas negras no poder? Olhem para o Supremo Tribunal Federal, até hoje a gente só teve Joaquim Barbosa. Só. Num país que tem maioria negra,
A gente só teve até hoje na Suprema Corte Federal do Brasil um homem negro. E todo mundo lembra, você viu como é marcante? Todo mundo sabe quem é o Joaquim Barbosa. Por que todo mundo sabe quem é o Joaquim Barbosa? Porque ele foi o único negro que ocupou o lugar de Suprema Corte brasileira. Quando a gente vê os julgamentos, eu era professor do direito, vocês estão no curso de direito, né? E como professor do direito, às vezes eu tinha que, quando eu era professor de direito aqui em Três Lagoas, eu tinha que participar, eu era arrolado como testemunha, e algumas vezes eu tinha que participar dos júris populares, né? Sempre juízes brancos, promotores brancos, advogados brancos, réu negro. Eu passei 3 anos participando de julgamentos com essa mesma configuração. Juízes, promotores, promotoras, advogados, advogadas brancos, réus negros. Insistentemente. Percebe o que é estrutural? É eu ficar 3 anos num julgamento onde eu nunca vi um promotor negro, onde eu nunca vi um juiz negro, onde eu nunca vi um advogado negro, mas onde majoritariamente durante os 3 anos, 90% dos réus que sentaram no banco de réus eram negros. Isso é estrutural, né? Isso é uma estrutura, ela não muda, ela se reproduz, se reproduz, se reproduz. Então, a gente tem que criar mecanismos de combate, né? Políticas antirracistas, legislações educacionais, né? O que a gente chama de ações afirmativas e leis de inserção social para diminuir a desigualdade social, para que negros passem a ocupar lugares, por exemplo, como eu ocupo hoje. Então, eu sei, por exemplo, que eu sou efetivamente um processo que funciona, né? Eu sou, o meu papel aqui hoje, como professor doutor negro no Instituto Federal, trabalhando nessas questões, é um papel representativo no sentido de atacar essa estrutura. Não era esperado que eu estivesse aqui. Isso é uma falha na estrutura, percebe? O Guilherme está nesse lugar, é uma falha na estrutura. Significa que a gente conseguiu atacar ela. Então, o que eu desejo? Que os meus alunos comecem a atacar essa estrutura. Então, nós precisamos balançar a estrutura. Ela só vai conseguir quando a gente tiver ascensão social e econômica. Só que aí os mecanismos estruturais racistas são feitos exatamente para nos barrar. E é nesse embate que a gente está nesse momento, né? Em criar políticas públicas e fortalecer essas políticas públicas para tentar que a gente vá rompendo aos poucos essa estrutura. Então, cada negro que vai ocupando esses lugares, de professores, doutores, de médicos. Então, hoje eu tenho alunos que estão fazendo medicina, então tem 2 alunas negras fazendo medicina. Falam, olha, agora, quando vocês terminarem, eu vou ter uma médica negra para me atender, né? Então, eles estão ocupando engenheiros, cinema, né? Tem vários, foram para vários lugares. Esses sujeitos vão começar a ocupar outros espaços e isso está atacando a estrutura. Se a gente voltasse a 15 anos atrás, os negros não estavam na universidade, eles não eram professores doutores, eles estavam completamente visibilizados e apagados. Então, isso está crescendo. Mas, efetivamente, ainda a maior parte dos negros vão ser, durante a vida, muitas vezes impedidos e impossibilitados pelo racismo estrutural. Então, a estrutura vai os barrando durante o tempo e vai os jogando para outros lugares, vai dizendo, aqui você não pode, aqui você não vem, aqui você não pode. Aí a gente tem que fazer uma conta corrente, fazendo o que a gente faz no Instituto Federal, nas universidades. A gente está fazendo aqui, conversar, dialogar, debater, né, argumentar e educar. Educar para uma postura antirracismo. Então, a forma, Maria Eduarda, de acabar com essa estrutura racista é criar uma estrutura antirracista. Então, o antirracismo é que deveria ser estrutural no Brasil, mas, por enquanto, ainda o racismo é estrutural. E enquanto ele for, os negros vão sofrer impedimento em todas as áreas, desde a ascensão econômica, aos processos educacionais, aos lugares de trabalho, ao direito à saúde e à própria expectativa de vida, que é menor do que a da população branca. Professor, eu adorei que o senhor tocou na temática da conscientização e eu queria resgatar um pouco do que o senhor disse no seu discurso sobre a beleza negra e como essa beleza negra é julgada pelas pessoas. Eu vi que o senhor ainda publicou em 2019 um artigo para a revista Debates Submissos, intitulado de Resistência e Empoderamento, os concursos de beleza negra do IFMS/IFSP. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco como foi para o senhor produzir essa campanha de conscientização, como foi para os alunos, qual a importância disso na sociedade atual? Uma pergunta bem interessante. Veja, esse artigo é fruto de um trabalho que começou aqui no campus Três Lagoas, onde a gente fez 5 edições do concurso de beleza negra, e aí esse concurso hoje já foi implementado no Instituto Federal de São Paulo. Eu implementei em 2 campos de São Paulo e levei esse concurso. Então esse texto aí ele vai relatar essa experiência de implantação do concurso, né, no IFSP. Então o IFMS, através de mim, recebe um convite do IFSP para implantar essa experiência que já era de sucesso aqui. Onde ela começa, galera? Ela começa quando eu, como sujeito negro, e convivendo com os meus alunos e trabalhando nas questões do racismo, percebo que a maior parte dos sujeitos que me circulam tem um problema sério de autoestima que está relacionado ao fato de não se acharem belo, a de não se achar belo,
não se achar bonito. Como sociólogo, né, e como um sujeito negro, para mim essa explicação era muito evidente. Esse é um traço do racismo, né? Ou seja, a gente construiu a sociedade brasileira no que a gente chama de um padrão eurocentrado, né? Naquele eurocentrismo. Então, o padrão da beleza, o padrão estético, a gente sabe qual que é. Qual que é o padrão da beleza? Ele é branco, ele é magro, né? Ele tem o cabelo liso, ele tem o cabelo loiro, e a gente sabe como perceber isso. Eu percebo isso através das é perceptível como várias características físicas dos negros são racistamente associadas a questões pejorativas, o que leva a uma baixa autoestima. Por exemplo, o ponto mais gritante na negritude diz respeito aos cabelos, né? Então, por exemplo, o processo de alisamento é um processo violento, porque ele é um processo de desnaturalização, né? O nosso cabelo naturalmente não é liso, né? Cabelo crespo ou cabelo cacheado é um dos elementos que te identificam visualmente e etnicamente como um sujeito negro. No entanto, a sociedade criou e reproduziu sistematicamente, né, uma ideia de que o cabelo bonito é o cabelo liso. No entanto, o cabelo liso ele está relacionado a um tipo de grupo étnico-racial específico. A gente sabe. Ou seja, por exemplo, vamos trazer alguns tipos étnico-raciais que têm o cabelo liso, né, na sua ordem de natureza. Né? O grupo branco, o grupo indígena, por exemplo, o grupo dos amarelos japoneses, mas isso não se diz respeito ao grupo africano, ao grupo negro. O cabelo crespo ou o cabelo cacheado são notadamente elementos que se referem aos negros. E aí todos vocês já devem ter ouvido essa expressão várias vezes, em que se diz cabelo ruim, e quando se diz que o cabelo de alguém é ruim, essa expressão ruim se refere ao cabelo crespo. E o cabelo crespo é um cabelo que é originalmente das pessoas negras, pretas, retintas. Então eu costumo dizer cabelo... Aí eu fiz até um trabalho com uma aluna que chamava assim, cabelo ruim não, ruim é seu preconceito. Né? Então cabelo ruim tem de todo tipo. Tem cabelo ruim e cabelo bom, cacheado, basta você cuidar. Então tem cabelo que o sujeito não cuida do cabelo. Então o cabelo está todo destroçado, está cheio de ponta, de fio, não passou, não hidratou. Aquele cabelo está ruim. Mas o cabelo ruim ele pode ser um cabelo liso, então existe um cabelo ruim liso, existe um cabelo ruim, um cabelo bom liso, existe um cabelo ruim crespo, existe um cabelo bom. Aí sim. Agora, quando você associa só essa característica, esse adjetivo ruim, né, que traz uma ideia de, né, inferioridade, que é pejorativo, a uma característica que é propriamente originária e pertencente ao grupo negro, como todo mundo sabe, né, você está estabelecendo um processo de padronização estética social que faz com que os negros odeiem o seu cabelo, odeiem o seu nariz, odeiem a sua boca, né, odeiem a sua cor de pele. Então, é muito comum as crianças negras se odiarem ou não se acharem bonitas. E isso também está ligado a um padrão que está relacionado à indústria da moda, à indústria da beleza. Se vocês observarem, né, quando eu fui fazer esse concurso de beleza negra, uma das primeiras observações que eu fiz era quanto aos concursos de beleza. O fato de que no concurso de beleza na indústria de moda, majoritariamente você tem pessoas só brancas e magras. Então, veja, a nossa última Miss Beleza Negra, eu gostaria de falar isso, ela venceu o concurso sendo uma mulher negra e gorda. Então, a nossa passarela no Beleza Negra é uma passarela da diversidade negra. Então, quando eu fiz esse concurso, eu fiz pensando em todo esse sentido da beleza, em atacar... Veja, o que não está no padrão do belo? Não está no padrão do belo o gordo, não está no padrão do belo o deficiente, não está no padrão do belo o negro. Se você for magro e branco, você está no padrão da beleza. Se você for loiro, você está no padrão da beleza. Como que você observa isso? É só você olhar os concursos de Miss Brasil. O Brasil é um país que tem mais de 50% da população negra, mais da metade da população é feminina, e o concurso de Miss Brasil no Brasil tem mais de não sei quantos anos, mais de 40 anos, 40 e poucos anos, e até agora nós só tivemos 3 Miss negras no Brasil. 3, com mais de 40 anos de concurso. O resto das Miss Brasil, no geral, são o quê? Brancas e loiras. Perfil o quê? Gaúcho ou catarinense. Todo mundo sabe que o Brasil tem uma diferença regional bem óbvia, né? Étnico-racial. Então, o Nordeste, por exemplo, e o Norte são regiões mais pretas, o Nordeste é a região mais negra do Brasil, ao passo que o Sul é uma região que tem um número maior de pessoas brancas por conta da colonização, né, de italianos, de espanhóis, alemães, etc. Mas é esquisito que não... Então, veja, a mulher branca, loira, de olhos azuis, ela não pode ser um padrão de beleza brasileiro? Pode, ela existe, tem esse padrão de beleza no Sul, não tem nenhum problema uma mulher branca, magra, loira ser considerada um padrão de beleza, mas ela não pode ser considerada durante 35 anos seguidos.
35 anos seguidos. Ou o desafio que as meninas têm, eu vou conseguir lembrar de uma, pra você ver como o negócio é difícil, né? Uma modelo, uma top model negra de elite, a Naomi Campbell. Tá bom, me cite 10. Agora, se eu perguntar brancas, vocês vão saber várias. Então, os ícones da beleza, ou a beleza, está muito associada diretamente a um ideal da branquitude, a um ideal do branco. Então, eu percebi que muito do processo de construção de uma consciência crítica no sujeito negro passa necessariamente por uma construção de uma autoestima. Não tem como você se entender positivamente bem enquanto você não consegue se achar bonito, né? Enquanto você não consegue gostar de si mesmo. Né? Então, o negro precisa olhar no espelho e se achar bonito. E aí, a única forma de fazer isso é produzindo esse lugar que não cabe a eles. Então, quando eu criei um concurso de beleza negra, exclusivamente para pessoas negras, foi exatamente no sentido de dar um espaço a esses sujeitos que eles não tinham. E aí a coisa é muito absurda. Se vocês abrirem as páginas dos meus projetos de extensão, quem estiver ouvindo como podcast, eu convido a procurar no Instagram ou no Facebook Malungos de Zumbi e Dandara. Lá vocês vão ver os concursos de beleza negra. Quando você vê a foto daqueles jovens negros, você pergunta como é que essa pessoal lindo, como que essas pessoas se achavam feias? A minha maior dificuldade de fazer um concurso é convencer os negros a participar. Eu chego com os alunos meus e falo, meu, isso é linda, maravilhosa. Vamos participar do concurso. Não, professor, eu sou feio. Não, imagina, eu, professor, concurso de beleza negra. Ah, professor, mas eu sou gordo. Mas gente, a beleza é um complexo. Né? A beleza é um complexo. Então, é preciso que os negros aprendam a se ver nesse lugar de beleza. Eles não se reconhecem no lugar de beleza. E isso é muito importante, porque para que a gente avance, a gente precisa ter autoestima, né? Para você estudar, e se você está bem contigo mesmo, você estuda melhor, você tem mais vontade, você precisa recuperar uma autoestima que foi tirada. Ninguém quer se sentir feio. Ninguém quer se sentir excluído. E aí, nesse sentido, quando eu implementei essa experiência, eu implementei para além disso. Então, veja, o último concurso de beleza negra, ele foi virtual e ele foi estadual, mas eu acho que ele foi o mais interessante. Lá eu atingi o objetivo que eu sempre tive, né? De ter vencedores que quebram os padrões. Então, a gente teve como vencedor um menino LGBTQIA+, gay, bem negro, afeminado, bem feminino, bem afeminado, etc. Isso é uma quebra de padrão, né? Da ideia de que o masculino, ou a categoria masculina tem que ser só. E a menina que venceu, a Ana Júlia, era uma menina gorda, que desfilou mostrando seu corpo. Então, a beleza é negra e gorda também, ou seja, os corpos gordos têm que se achar bonito, né? Eu ainda falo, por exemplo, que a gente não conseguiu até hoje colocar um cadeirante na passarela para desfilar, colocar uma pessoa que não tenha, né, tem alguma deficiência física. Então, nesse sentido, quando eu constituí essa experiência, e ela foi a melhor experiência que eu tive, de todas as que eu tenho como trabalho, eu vi o quanto ela é fundamental. Tudo melhorou a partir do momento que eu convenci e que esses jovens começaram a entrar na passarela, pisar nela e depois se achavam bonitos. Todos, sem nenhuma exceção, quando terminaram de passar por esse processo, de fazer o desfile, independente de vitória, a vitória não é importante, isso que é o mais interessante, eles mudaram sua vida. Arrumaram seus cabelos, passaram a ter uma outra estética, passaram a se achar bonitos, passaram a valorizar a si mesmos, passaram a se ver no direito de ser bonitos. Então, isso é muito próximo do que vocês já devem ter ouvido, que é a palavra representatividade. A gente precisa de modelos, de estéticos. Então, eu sou um sujeito que eu vivo dizendo que eu sou lindo. Exatamente para os meus alunos deles se acharem bonitos. Então, tem gente que fala, nossa, Guilherme, você se acha. Não, eu também acho mesmo, sim. Eu sou bonito, ponto final. Eu tenho que dizer isso porque os alunos negros não estão acostumados a dizer isso. Então, quando eu entro na escola, eu passo anos dizendo para eles, olha como você é lindo, olha como seu cabelo está. A princípio eles se assustam. Nossa, várias vezes me disseram, nossa, nunca ninguém me disse isso. Eu falo, nossa, como seu cabelo está lindo hoje. Por quê? Porque eles não foram acostumados a ouvir isso. Eles foram acostumados, até chegar no Instituto Federal, por exemplo, encontrar comigo e participar desse processo todo, a ver o branco como bonito, o magro como bonito, o loiro como bonito, e aí eles se olhavam no espelho e eles viam o lábio deles, o nariz dele, o cabelo deles, e aquilo que as revistas estavam dizendo como bonito, não é aquilo que a TV está dizendo como bonito, não é aquilo que os desfiles de moda estão dizendo como bonito. Então, se você vê um desfile do São Paulo Fashion Week, ou se você vê um concurso de Miss Brasil, ou qualquer dessas questões relacionadas à indústria da moda, você veja que beleza está relacionada à moda. Ela sempre é centrada para a branquitude, ela sempre tem um modelo partindo para o branco, como o branco tendo um padrão de beleza, o branco sendo o bonito. Então, parte desse processo do concurso de beleza negra é também um processo de construção de consciência crítica, é criticar esses valores da beleza. Aí você veja, aí a gente amplia não só no sentido da negritude, no sentido de que outros corpos também são bonitos, os corpos que não são perfeitos, os corpos com defeitos, os corpos gordos, né, os corpos desajustados.
e aí é um espaço que se tornou, acho que o melhor, por isso que ele foi reproduzido, assim, as pessoas do IFSP viram, o concurso ganhou uma notoriedade no estado e fora dele, e ele tem sido uma experiência magnífica, transformadora, assim, de todos os jovens que passam por ele, marcam a vida deles, marcam a minha também, a de todo mundo, mas mais do que isso, dá para eles um outro sentido de vida, assim, de se sentirem bonitos, de autoestima, de encontrarem outros lugares. Então, vários chegaram, por exemplo, na universidade, né, desse jeito já, ou seja, agora eu já sei quem eu sou, agora eu sei que eu sou um sujeito negro. E também ensinar, né? Então, a gente ensina no concurso maquiagem para pele negra, então às vezes é uma coisa que a gente não sabe, como cuidar dos seus cabelos, como amarrar, como fazer um turbante, como se vestir, né, a estética negra. Então eu mesmo sou um sujeito que eu uso muito batas, então tem várias camisetas, batas africanas, eu amarro turbante, eu fiz dread, eu fiz trança embutida, eu sempre tento trazer para os meus alunos referências negras, imagens de pessoas negras. E mesmo quando a gente trabalha na escola, você veja, quando eu dou aulas, eu trago lá, eu uso a Djamila Ribeiro e o Silvio Almeida, que apareceram na nossa conversa 2 vezes. Eu sempre trago a foto deles para eles olharem. Falo, tá vendo quem que é essa? Olha que mulher linda, nessas tranças. Essa é a Djamila Ribeiro, uma filósofa, uma intelectual. Esse é o professor Silvio Almeida. Né? Esse aqui é o Achille Mbembe. Né? Essa aqui é a Maria Carolina de Jesus. Né? E aí trazer, essa é a Thaís Araújo, um modelo de mulher bonita. Tá dentro do padrão, mas é uma mulher linda. Mas essa é a Preta Gil. Olha como a Preta Gil é linda. Ela é negra e gorda, mas como ela é poderosa, como ela é uma mulher incrível. Então, por exemplo, como que eu posso ajudar mulheres negras e gordas a se sentirem bonitas, né? Se inspirando. A gente tem alguns modelos, a Preta Gil é um desses modelos. Então, é trazer referências que façam com que essas pessoas abandonem essa ideia da branquitude como o único lugar do belo. Entendam que o belo é construído socialmente. Então, se é construído socialmente, como sociólogo no concurso de beleza negra, eu provei que isso é possível fazer. Então, eu construí o belo preto. Hoje, o belo no Instituto Federal Três Lagoas é ser preto. Né? Eu vi até uns brancos reclamando, falando que eles queriam ser pretos. Assim, professor, nossa, que legal, nossa, eu tenho inveja deles, eu quero ser negro. Mas eu acho isso muito interessante. Você vê, por exemplo, quando no concurso de beleza negra, tem uma das coisas que eu acho mais bonita, por exemplo, quando os alunos brancos incentivam, por exemplo, tinha uma menina, a Vitória, ela linda, maravilhosa, ela estava morrendo de vergonha de participar. As meninas brancas da tala dela, vai, Vitória, você vai participar. E elas fizeram torcida, ergueram cartaz, Vitória, linda, maravilhosa. Elas se colocaram nesse lugar, elas sabiam que a passarela não era para elas. Elas nunca tiveram dificuldade de se achar bonitas. A Vitória era mais bonita que a maioria delas, mas eu conseguia se achar bonitas. Ela falava, professor, a Vitória é mais bonita que a gente, ela não se acha bonita que ela não, nós vamos ter que mudar isso. Então, isso também move um senso coletivo, assim. Inclusive, isso que eu achei uma das experiências mais bonitas foi ver as meninas brancas, por exemplo, e os meninos brancos, ensinando os meninos negros a serem bonitos, deixando privilégios. A vida inteira eu não tive dificuldade de me sentir bonito, então eu posso fazer com que minha colega e meu colega atinja esse lugar. Então, esse é um papel que cabe a nós todos que estamos nos ouvindo, né? Façam as pessoas negras se sentirem bonitas. Isso é parte do processo de revolução e de mudança que a gente tem que construir nessa sociedade. Né? Todos têm o direito de se sentir belos e estar bem consigo. Isso é um passo para que a gente possa caminhar melhor. Muito bom, professor. Parabéns pela sua iniciativa em promover a autoestima das pessoas negras, principalmente das meninas também. E eu gostaria de perguntar para o senhor como que as políticas públicas do Brasil podem amenizar a desigualdade racial. Veja, essa é uma pergunta bem interessante, bem importante. Elas podem amenizar a desigualdade racial levando os negros a lugares que eles não ocupariam se elas não existissem. Eu vou dar como exemplo e vou usar aqui a política de cotas, né? A lei de cotas. A lei de cotas é uma das ações afirmativas mais importantes no sentido de que ela promove esse espaço de ascensão social dos negros através da educação que vai levar esses sujeitos a outros lugares. Então, o acesso à universidade, por exemplo, ele sempre foi muito restrito à população negra. Eu costumo fazer a comparação da lei de cotas imaginando o seguinte: você imagina uma criança preta, pobre, favelada, que às vezes tem uma questão de violência em casa, às vezes tem uma questão de um contexto social, político, econômico, de fome, de miséria, né, de dificuldades, que vai para a escola, mas que não está passando fome, ou que tem uma situação de violência em casa, e que os pais não... Ou tem que trabalhar, às vezes, quando está na infância ou na adolescência, para pôr comida em casa, porque está precisando. Então, essa criança está restrita de várias possibilidades, aí ela é geralmente inserida no ensino público, que no Brasil a gente sabe que o ensino público, a gente tira como exceção, e eu vou tirar como exceção as universidades federais e os institutos federais, né? Se você pegar as escolas estaduais e municipais, no geral ele é precarizado, ele tem uma série de problemas estruturais,
o que faz que a gente tenha uma deficiência de aprendizado, de português, de matemática, etc. E quem recebe essa deficiência de aprendizado, por exemplo, são as pessoas negras, são as pessoas pretas e pobres. Portanto, essa pessoa preta e pobre que eu acabei de descrever, ela concorre no sistema do vestibular com um filho de um sujeito branco, rico, classe média, que o pai levava de carro para a escola, tem ar-condicionadinho no carro, tem comida todo dia, ele fez um cursinho, ele fez curso de espanhol, curso de inglês, ele passou as férias num outro país e estudou uma outra língua, né? Ele teve professores particulares para estudar. Aí eu pego esses dois sujeitos e coloco eles para competir na mesma vaga no vestibular. Não é justo, né? Não é justo porque o preto é burro, professor? Não, porque ele teve menos possibilidades, não se trata de besteira, de burrice. Eu costumo, às vezes, quando eu falo isso, me colocar como exemplo, né? Então, você veja, você está me vendo aqui, eu sou um sujeito negro, classe média alta, professor doutor no Instituto Federal. Eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção no Brasil. E por que eu sou uma exceção? Veja, a minha avó negra, ela teve 11 filhos. Dos 11 filhos dela, minha mãe foi a única que se casou com um homem branco e ascendeu socialmente. Então, a minha avó tem mais de 26 netos. Dos 26 netos dela, os únicos 2 que se formaram e fizeram universidade, os primeiros que fizeram, foram eu e meu irmão. Por quê? Porque minha mãe se casou com um homem branco e ascendeu socialmente. Minha avó foi na minha formatura e foi o primeiro neto dela a se formar na universidade. Né? Hoje eu sou um professor doutor, meu irmão se formou também. Na minha família branca, todos os meus primos fizeram ensino superior. Na minha família negra, só eu e meu irmão fizemos ensino superior, porque minha mãe se casou com um homem branco e a gente migrou de classe social, né? Nasci na classe média alta. Meu pai foi professor na Unesp, né? Ele é aposentado, professor universitário, na Universidade Estadual Paulista. Então, eu nasci na classe média alta intelectualizado. Eu tive todo o acesso à educação, então eu nunca passei fome, eu nunca tive dificuldade. Quando meu pai quis, ele me colocou numa escola particular, né? Se eu precisasse pagar um cursinho, ele pagaria, mas ele mesmo era muito escolarizado, ele podia me ensinar, etc. Então, onde eu cheguei não era nenhuma novidade na minha família. Guilherme é um professor doutor. Se vocês olharem, minha família inteira meu pai meu tio minha tia eu tenho meu pai e minha tia são meu pai e meu tio são na Unesp, minha tia aqui na UFGD, na Universidade Federal da Grande Dourados, né? Então ela é professora lá. Você veja, professora doutora. Então, será que é coincidência o fato dos meus primos negros não terem conseguido chegar ao ensino superior e estar na condição que eu estou hoje? Então, eles serem pedreiros, empregada doméstica, pintor, né, atendente de alguma loja no comércio. Os que estão melhor terminaram o ensino médio e fizeram algum concurso, então, por exemplo, são policial militar. Eles não conseguiram atingir o ensino superior porque eles são burros e pretos, não, porque eles tiveram menos oportunidades, eles são pobres também. Eles estavam no lugar da pobreza, do desconhecimento, então eles não conseguiram atingir. Então, veja, não tem a ver com a cor ou a classe social, ou a cor e a raça, mas tem a ver também com isso e a classe social. Então, veja, eu, por ser um homem negro raro, no sentido de que eu sou um negro da classe média alta, tive todas as oportunidades que me trouxeram aqui, né? Agora, os negros que não têm a mesma oportunidade, então eu não represento hoje a maior parte dos negros brasileiros, eu represento uma exceção. Inclusive no fato de eu ter nascido da classe média alta. A minoria dos negros brasileiros nasce na classe média alta, escolarizada, eles nascem na periferia, eles nascem nas classes mais baixas. Exatamente por isso, eles têm menos acesso à educação, eles têm menos acesso ao conhecimento, eles têm menos escolaridade, eles têm menos condições sociais, eles passam por mais processos de vulnerabilidade social, de pobreza, de fome, de deseducação, de violência, o que faz com que o acesso ao ensino superior, por exemplo, seja muito mais difícil para um menino que teve que trabalhar, né, passou fome, que o pai e a mãe são analfabetos, não conseguem entender uma operação matemática para ensiná-lo. Então, como é que eu faço uma promoção social das populações negras se eu não crio políticas públicas que favoreçam os desfavorecidos? Você percebe? Os negros são desfavorecidos socialmente, então eles precisam ser favorecidos, ou seja, eles precisam ser alavancados, né, em condições iguais. Então, eu não posso comparar e dizer, estou usando a política de cotas porque ela está em revisão esse ano, a comparar o filho do burguês branco, que teve todas as oportunidades na vida de estudo, de intercâmbio, etc., ao filho do trabalhador pobre negro, que está na periferia, para competir pela mesma vaga, para ser médico. E isso também cria um sistema de representatividade, ou seja, os negros precisam, por exemplo, a política de cotas, né,
também se trata da inserção de negros em lugares de poderes, aquilo como eu disse para vocês. O fato de eu estar num lugar de poder, ser um professor doutor no Instituto Federal, fez com que muitos negros que passaram sobre mim se vissem nesse lugar, estão nesse. Então, hoje tem aluno que está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, e está se vendo no lugar de ser que eu fui. Então, tem alunos que foram fazer ciências sociais na universidade que eu fiz, Unesp, Marília, porque elas se sentiram no direito de fazer isso, fazer medicina, fazer cinema, então, e vão usar a política de cotas para acessar a universidade. Para o quê? Para ser representativo em outros espaços para as pessoas negras. E as políticas afirmativas, as políticas públicas que tornam a população negra, por exemplo, no Brasil, elas não são nenhuma grande novidade. Assim, a gente está discutindo uma coisa que os Estados Unidos já fez há muito tempo, por exemplo, quando a gente debateu aquele papo sobre, né, negros no Brasil, negros nos Estados Unidos. Então, isso que a gente chama de políticas de cotas ou ações afirmativas, nos Estados Unidos conseguiram acontecer desde a década de 60 e 70. E essas políticas são extremamente fundamentais para que a gente tenha um rearranjo social, ou seja, para que os negros comecem a se movimentar dentro da estrutura. Então, veja, o que é o racismo estrutural também? Então, uma questão se coloca a outra. Então, a gente tem que mudar essa estrutura. Como que eu mudo essa estrutura? Colocando negros em lugares que eles nunca tiveram. Então, quando é que a gente vai ter um negro na presidência da República? Quando é que a gente vai ter no STF mulheres negras como juízes da Suprema Corte? Quando é que a gente vai ter um parlamento com várias vereadoras, né, com várias deputadas estaduais e federais negras? Quando é que a gente vai ter várias ministras negras? Onde é que os negros... Quando é que a gente vai ter... Você vê esses CEOs, esses donos de grande empresa, né? Você não vê nenhum negro. Ou seja, quando é que os negros vão ocupar o lugar de diretores da Google, da Amazon, entre as 500 maiores empresas do mundo? Eu li uma reportagem esses dias, né? Só 8 delas têm diretores gerais, grandes executivos de grande poder, que são negros. Ou seja, esses elementos têm que ser mudados. Então, a gente precisa criar políticas públicas sociais que corrijam problemas sociais, visto que se durante 360 e poucos anos a gente deixou os negros escravizados, considerados objetos e não humanos, tiramos dele todas as condições, a gente tem que devolver isso também de uma certa forma. Esse problema fomos nós que criamos. Então, as políticas públicas, elas são políticas de correção, são corretivas, historicamente. Elas não são para sempre, mas elas também não são rápidas. Né? Não é 10 anos que vai resolver o problema, porque foram mais de 300 anos de escravidão. Então, não se resolve. Veja, esse ano é o ano de revisão. A política de cotas nas universidades, institutos federais, ela é de 2012. E ela é revista agora em 2022. Muitas pessoas, por exemplo, também têm desconhecimento que a política de cotas ela não é uma política socio-racial, ela não é só racial. Eu falo isso para os meus alunos do Instituto Federal. Eu falo, olha, se você entrou aqui no Instituto Federal por cotas, né, e se você estudou sua vida inteira numa escola pública, você pode entrar na Universidade Federal por cota sendo branco, porque as cotas para os alunos, 50% para os alunos que vieram provenientes da escola pública. Dentro desses 50%, tem uma separação para o PPI, o preto, pardo e indígena, que está dentro da cota, que também garante o acesso, a gente é importante falar das políticas públicas, às populações indígenas, né, que também precisam entrar nesse esquema e também querem o direito à educação para si mesmo. Então, veja, é só assim que a gente vai evoluir. O que a política de cota nos mostra? Que 10 anos já foi eficiente, né? Ou seja, qual a estatística que saiu em 2019, 2020, logo no ano da pandemia? Que pela primeira vez na história do Brasil, em 2020, os negros representavam 51% da universidade brasileira. Pela primeira vez. Desde quando a universidade existe no Brasil, a escola? Pela primeira vez, a maior parte da população está com a maior parte do ensino acadêmico. Mas você veja o que aconteceu. Logo então veio a pandemia. O que aconteceu? A maior evasão, o maior abandono foi de quem? Da população negra. Por quê? Porque é a mais carente, é a mais pobre, é que mais precisou se virar para sobreviver, viver, comer, se alimentar. Então teve que abandonar o estudo, teve que abandonar. Então a gente teve uma defasagem imensa agora que a gente vai demorar anos para corrigir. Então 10 anos de política de cotas não resolvem. Se for 360 de escravidão, no mínimo 300 anos de política de cotas para a gente equilibrar essa, percebe? E aí tem gente branca, ou tem gente racista, branca ou não branca também, que está incomodado com a política de cotas. Fala, mas poxa, ficaram 300 anos nos escravos, 360 anos nos escravos, com todas as vantagens, a gente não era nem considerado a categoria de humano, propriedade, agora está recusando 10 anos de política social para que a gente tenha uma ascensão e equilíbrio. Então, quando que a gente deve terminar as políticas sociais, Gabriele? Quando a gente tiver justiça racial no Brasil. E a gente não tem justiça racial. Né? Enquanto os negros forem a maioria da população, eles estiverem sempre nos lugares subalternos, a justiça racial não vai ter chegado. Então, quando a gente vai ter um presidente negro, ministros negros, por que a maioria da população não aparece no Congresso? E aí eu levo a outra estrutura que é importante falar, é sempre bom a gente casar, eu gosto sempre de casar, gênero, classe, raça, eu acho que não pode ser tirado. Mulheres.
né? Então, vocês, mulheres que estão conversando comigo, tem o Bruno, tem vocês meninas, e as mulheres que nos escutam, meninas. Olha para o Congresso Nacional, olha para a Presidência da República, formada por homens brancos, heterossexuais, vamos colocar questões de gênero e sexualidades aí. Então, ou seja, isso não é representativo do Brasil. O Brasil é majoritariamente feminino e majoritariamente preto, negro, preto e pardo. Mais 50% da população brasileira é mulher, mais 50% da população brasileira é preta e parda, é do grupo negro. Mas nem 10% dessa população está nos lugares de poder. Vide política brasileira. Câmara de Deputados, Câmara dos Vereadores, prefeitos, presidentes, ministros, governadores, pessoas em lugares de poder. Então, a maior parte da população brasileira não está representada nos lugares de poder. Então, esse poder não está equânime, não está justo. Então, as políticas, elas servem, elas são eficientes. 10 anos já mostraram que elas são eficientes, mas elas precisam de muitos mais. 10 anos é só assim, nossa, começou agora. Para que isso chegue num patamar justo, a gente precisa de muitos anos ainda de políticas reparativas que visem atender essas populações, mulheres, negras, LGBT, enfim, populações que, ao longo da nossa história, foram cerceadas de direitos, de possibilidades e ficaram atrasadas porque foram impedidas. Então, populações negras ficaram atrasadas na escolaridade porque foram impedidas de estudar, e não porque tiveram esse direito, esse dinheiro. Na verdade, eu preciso dizer isso, por exemplo, que eu usei a cota como exemplo, a educação para os negros só é garantida no Brasil a partir da Constituição de 1988. Então, até 1988, o Brasil não se obrigava a educar todas as pessoas, então os negros eram os menos educados e menos alfabetizados. Então, há menos de 30 e poucos anos é que o Brasil se preocupa em oferecer educação para a população negra, mas que ainda assim fica com a educação pública e gratuita de pior qualidade. A de melhor qualidade está na mão ainda da população branca, que é minoritária. Bom, professor, excelente resposta. E agora eu vou fazer a última pergunta, que é a minha. E ela é mais assim uma opinião pessoal do senhor que eu queria saber. O que você espera do futuro? As suas expectativas? Se finalmente a gente vai conseguir atingir uma igualdade racial, uma igualdade aqui no Brasil? As suas expectativas mesmo, assim. Tá, legal, Maria Eduarda. A sua pergunta vai de encontro a uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive conversando com os meus alunos na sala de aula, assim. Eu sou um sujeito, para ser sociólogo, e que eu acredito na importância da história, a história como algo central, a história é ciência e a história de vida. E a história, ou a vida, ela não se explica só pelo presente, ela se explica através do passado. Então, veja, o que acontece hoje, o momento que a gente vive hoje, é resultado de decisões ou situações que foram desenvolvidas no passado. Então, o presente é um reflexo do passado. E é no presente, com as ações do presente, que a gente constrói o que a gente vislumbra ser o futuro. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer, se perguntasse para mim, professor Guilherme, o que o senhor deseja, né? Se eu tivesse uma bala de cristal, um gênio, o que o senhor gostaria para o mundo? Várias pessoas me criticam, mas eu poderia desejar outras coisas gerais, mas eu sou sincero com vocês e honesto. Eu desejaria o fim do racismo. Você tem um desejo para fazer no mundo, assim, um desejo. O que você deseja? Eu desejaria o fim do racismo. Senhor Guilherme, você acredita que o racismo vai acabar um dia? Eu tenho plena certeza. Mas eu não vou ver. Eu não verei o fim do racismo, e vocês que estão me ouvindo aqui também provavelmente não acompanharão o fim desse episódio histórico. No entanto, Maria Eduarda, aí veja, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu vejo, como me posiciono. Eu entendo também da seguinte forma. Hoje eu estou aqui conversando com vocês num podcast que vai ser ouvido por um monte de gente numa universidade federal, num lugar de poder e de prestígio, como professor doutor, um homem preto livre. Isso só foi possível porque alguns outros homens ou outras mulheres ou outras pessoas negras sonharam com a liberdade que eles não viram. Então, Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, Ganga Zumba, Chica da Silva, né, Teresa de Benguela, só para trazer alguns nomes de personagens negros históricos, morreram lutando pela liberdade e não viram a liberdade. Aqui estou eu. Ninguém está me ouvindo, mas estão me ouvindo, estou passando a mão sobre mim assim, dizendo isso. Aqui estou eu livre. Professor doutor no Instituto Federal, num lugar de poder, fazendo processo de educação antirracista. Eu estou no mesmo lugar, você entende?
é essa caminhada. O que eu sonho? Então, se eles sonharem a liberdade e não viram, eu sou livre. E eu sou grato por eles, a cada um deles. Então, Zumbi vive comigo, Dandara vive comigo, Teresa vive comigo, os quilombos vivem comigo, e todos os pretos que lutaram, morreram, deram a vida, o sangue, se oporam, né, criando os quilombos, criaram um processo de resistência a uma sociedade escravocrata para que as gerações futuras deles, como eu, pudessem gozar da liberdade. Eu já nasci livre. Já nasci num outro momento da história. Então, o meu presente, quando eu nasci, ele foi construído por um passado que eu nem conheci, por sujeitos que eu nunca nem pude olhar, nem tocar, nem saber quem são, e que morreram acreditando que eu existiria como um homem livre. Eles acertaram, eles morreram, foram mortos, né? Zumbi esquartejado por Domingos Jorge Velho, um Bandeirantes, morreu, né? E é por isso que eu digo que Zumbi é imortal, né? Ele é imortal mesmo, porque eu digo que ele vive dentro de mim todos os dias, ele renasce de mim dentro de dia e dentro de todos que estão dentro da Zumbi, da Andara, Teresa, dentro de todos que estão como eu numa cruzada educacional contra o racismo. Então, eu acredito da mesma forma que eles, Maria Eduarda, eu estou fazendo o meu papel, eu estou construindo o meu lugar junto com vários outros pretos e brancos que querem entrar com isso, eu vislumbro para o futuro, mas não para o futuro amanhã, que eu vou estar vivo, nem você, nem o Bruno, nem a Gabriela, nem quem está nos ouvindo. Para o futuro em que a gente não existirá, mas eu acredito que esse futuro de igualdade racial vai existir. E ele está sendo pavimentado. Mas não se faz em 10 anos. Né? A escravidão foram 360, percebe? Não se faz em 10 anos. Então, para o tempo da minha vida, Maria Eduarda, Bruno, Gabriela, para o tempo da nossa vida, não vai dar. Mas eu convoco vocês a fazerem como eu. Tomarem o lugar de Zumbi, de Dandara, e lutarem para o racismo não... para acabar com o racismo, mesmo que você não veja o fim dele. Então, eu luto todos os dias, eu sei que eu vou morrer vendo essa merda de racismo, desculpa a palavra, mas essa merda de racismo acontecendo. Mas eu acredito que ele vai terminar, eu sei que eu tenho um papel nessa história, que mais tarde muitas pessoas vão ser gratas sem saber quem eu sou. Então, estou citando os que eu sei, os que ficaram marcados na história, mas muitos morreram. Eu sou grato a todos esses outros nomes que eu não sei, que me permitiram hoje ser um homem livre. E o que eu estou fazendo aqui é a caminhada que eles estabeleceram. Eu estou continuando essa história. A história não terminou, a liberdade não está conquistada por completa, porque a gente não quer só liberdade, a gente quer equidade, justiça racial. Para isso, eu estou ocupando o papel de professor doutor, negro, militante, escritor, né, ator, todos os lugares que eu posso ocupar, de produtor de concurso, percebe? De tudo que eu posso fazer para deixar as minhas sementes aqui, para que a gente brote um mundo não racista, que eu não vou experimentar, mas não é porque eu não vou experimentar que eu vou deixar de lutar. E esse é um recado que eu gosto de deixar para todos vocês que vão ouvir esse podcast. Né? Então, se chegaram até aqui a ouvir, é porque se preocupam com a questão racista. Então, tomem esse lugar junto comigo, junto com todos os outros que tomaram, né? Sonhem com um mundo não racista e a gente não precisa ver, não vai acontecer hoje e amanhã. Então, eu estou educando todos os dias, não estou esperando que amanhã o Brasil não seja mais racista, estou esperando que isso vá diminuindo, até que um dia acabe, a gente chegue no máximo. Então, se eu sou livre graças àqueles, eu acredito que o futuro é um futuro antirracista, não racista e com justiça social. E cabe a cada um de nós mover todos os dias da nossa vida para que isso aconteça, para que as nossas futuras gerações não passem o que essa geração que eu vivo passa, que já é bem melhor do que a outra. Então, veja, eu não estou no chicote, eu não sou vendido a um mercado porque alguém sorou pela liberdade. Então, eu quero que daqui a muitos séculos ninguém passe por nenhum tipo de constrangimento ou violência por ter a cor da pele como a minha, o cabelo como o meu, o nariz como o meu, uma origem africana, ser preto ou ser negro. E para isso a tarefa é todos os dias, é diária, é incansável, é exaustiva, mas ela é necessária. Então, o futuro que eu quero e o futuro que eu acredito, e sim, ele vai existir. Da mesma forma que eles acreditaram, eu acredito. Ele vai existir. Estou com ele, estou com... E evoco junto comigo todos que acreditaram. Então, Zumbi, Dandara, Mandela, Malcolm X, Martin Luther King, né? Eu, Guilherme Tomazelli, professor Fábio, professor Elisete, professor Letícia, os novos que estão aí, né? Que viemos aparrados por todos esses que vêm atrás, todos esses fizeram também. Então, é graças a Nelson Mandela, é graças a Malcolm X, a Martin Luther King, a Zumbi, a Dandara, a Teresa de Benguela, que eu estou aqui hoje. E é por eles que a gente vai seguir a marcha, para que outros não sofram o que a gente sofreu. E é só assim que a gente vai seguir. Então, o futuro vai ser um futuro de justiça racial. Eu acredito numa coisa que tem um autor que eu gosto muito, que é um filósofo negro chamado Achille Mbembe, diz: o devir do mundo é negro. Então, a supremacia, o controle do mundo pela branquitude está em decadência, e nós aqui vamos assumir o comando disso, e nós vamos fazer disso uma outra história, bem mais bonita, bem mais justa e bem menos desigual. Acho que é isso.
Professor, como o senhor disse, a cultura negra é uma cultura muito vasta. A gente está aqui conversando há quase 2 horas e nem deu para perceber direito o tempo passar. E eu acho que se a gente ficasse conversando aqui a noite toda, não ia dar nem tempo de abordar 1% de tudo que pode. Não, é a vida toda, Bruno. Eu vou morrendo estudando cultura negra e ainda vai me faltar muito do que aprender, mas eu ainda vou continuar estudando até morrer. Professor, foi um prazer para todos nós ter o senhor aqui como convidado, ter esse papo extraordinário que teve. E eu só tenho a dizer meu muito obrigado para o senhor. Eu que agradeço vocês, né, o Bruno, a Gabriela, a Maria Eduarda, pelo convite, né, por depositar, fazer uma boa escolha, eu gosto disso, fazer uma boa escolha para tratar um tema, então trazer um sujeito negro para falar sobre as questões negras, e por estar trazendo esse tema, por divulgar esse conhecimento. Então isso é muito importante, eu espero que seja assim. Então vocês estão junto comigo nessa caminhada, essa atitude de fazer o podcast, de levar esse texto e essa informação, é parte desse futuro que eu quero ver, que a gente não vai ver, mas que vocês estão me ajudando a construir hoje. Então, vou usar uma expressão que eu uso sempre, que é uma expressão de origem negra e urubá, que é axé, a todos que nos ouvem. Axé, muito obrigado, é um agradecimento, é uma bênção. Então, axé é uma positividade. Então, eu desejo para vocês que ouvem, para vocês que me entrevistaram, muito axé na vida, em 2020, 2022, 2023, o resto da vida. Axé. Bom, então termina aqui o nosso podcast sobre culturas negras no Brasil. Eu agradeço a todos os ouvintes e gostaria de mandar um abraço especial para o nosso professor de Antropologia e Sociologia Jurídica, o Dr. José Paulo Gutierrez, o professor Elvis Gomes, que está ajudando a gente também, fazendo toda a monitoria do trabalho, e a nossa monitora também, a Karen Gomes Fortunato. E, além desses professores, ao professor Fábio, que me deixou em contato com o professor Guilherme, e foi simplesmente incrível toda essa experiência. Bom, axé para todos. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor, pelo convite e obrigada a todos que nos escutaram até aqui. Até a próxima.